Pode? Fala, jovens idosos! Eu sou o Vini Bego. E eu sou o Luiz Vieira. E hoje a gente está com mais um convidado especial, tá? Um cara que tem quase 40 anos de estrada, né? Tá indo para 37 agora, né? 37 anos de estrada, né? Se você curte alguma coisa de hardcore, punk rock, crossover, com certeza deve muito a esse cara, né? Gepeto! Muito obrigado pela presença. Legal, prazer estar participando aí, galera. E contar aí várias histórias e novidades também da banda aí. Vamos em frente. Boa. Bora. Roda a vinheta. E aí, galera, e quem tá deixando o Luiz bonitão, o Gepeto bonitão e eu bonitão é a Ordai. Tá fortalecendo muito a cena atual em vários canais de cultura. E se você tem atitude, coragem, faz acontecer, essa marca é a marca que você tem que ter. E é o seguinte, se você seguir esse link aqui, colar na loja e falar que assistiu Cena 2K, você tem 15% off. Cola lá. E é o seguinte, a gente tá com poucos seguidores, então tem muita gente assistindo e não tá seguindo. Eu vou colocar o link do YouTube aqui e o link da nossa página do Insta aqui também. Segue a gente aí, valeu? Vista-se com atitude. Da hora. E o Miola da Ordai te mandou um presentinho. Ah, sério, meu? Olha que da hora. Pô, cara, obrigado. Um presente da Ordai é sempre bem-vindo, né? Nosso parceiro aí, sempre apoiando a banda, né? Uma camiseta aqui. Olha que louco aqui, ó. Isso é clássico. Valeu aí, Miola. Um salve pra família Ordai aí, né? Sempre no apoio da gente. A gente tá tendo reuniões importantes lá com ele, projetos bacanas aí pra Ordai, pra banda, né? Então, agradeço aí o presente. Vamos lá então começar essa conversa que vai ser maravilhosa, com muita história. Deve ter uma estrada longa, né? Ah, sim, né? Começamos cedo, né? Eu com 16 para 17 anos já estava envolvido montando a banda e fundando a banda junto com o Panda, meu amigo, né? Que legal. E desde então a gente não parou mais, né? Foram diversas fases, diversas formações e de repente se passaram 37 anos, né? A gente construiu aí uma história louca aí. Que bacana. A gente vai ver num loop. Eu escutei algumas entrevistas sua que você falava que alguém te mostrava uns sons. Quem é que te mostrava? Era seu irmão? Que te apresentava alguma coisa? A primeira influência que eu tive de música foi em casa com meu pai, que ele ouvia muita música, Ray Charles, que legal. Essas coisas, né? Então começou ali basicamente ter música dentro da minha casa, Elvis Presley, essas coisas. Meu irmão mais velho, ele começou a curtir rock desde cedo, né? Então foi muito por influência dele que eu entrei nessa, né? Só que ele começou a curtir aquele rock dos anos 60, 70, na época do início dos anos 80, e de repente quando eu já estava meio inserido no rock, eu me identifiquei mais com o punk rock, né? Que legal. Mas ele curtiu, ele chegou a ter bandas, né? Então eu, desde cedo aí, eu peguei esse caminho. Que legal, que bacana. E como que chegava em você esses sons aí, tipo punk rock? Era uma outra época, era muito limitado, Imagina. quase nada, né? A gente pegou praticamente a fase pós-ditadura militar, né? Muito recente. Então a informação começou a chegar primeiro pelo rádio, por alguns programas, o Kid Vinil, na época já tinha programa, né? Rádio Excelsior, Sessão Maldita, né? Legal. Tinha que ouvir no rádio do carro, assim, né? Naqueles gravadorzinhos de... Então, por aí começaram a chegar sons, informações, e algumas revistas importadas que chegavam aqui, importadores, o pessoal circulava ideias, e os fanzines, né? Também, que era aquelas revistinhas xerocadas que a galera produzia muito, alguns com uma qualidade tosca e outros mais aprimorados. Então essa era a base da informação que a gente chegava. Como a gente já estava meio... Quando a gente começou a ter contato mais com o punk rock, já tinha essa cultura de do it yourself, de produções independentes, e tinha aquela história de correspondência, de trocar correspondências, né? Então
você pegava uns catálogos, uns fanzines gringos e tinha endereços, você mandava e trocava correspondência. E a gente começou a fazer isso, começou a trocar discos, né? Fita cassete, disco compacto, e receber som de outras bandas, né? A gente era meio tudo fora da caixa, né? Uhum. E banda, tipo, mais do Brasil ou fora também? Bandas principalmente da Europa e dos Estados Unidos, né? Caraca. As correspondências rolavam aí, né? E trocava, e depois do decorrer do tempo, quando a banda começou a gravar, também produzir seu material, a gente usou essas ferramentas para divulgar o trabalho também, né? Então a gente mandava para programas de rádio da Itália, da Bélgica, da Alemanha, o som da banda, e os caras tocavam lá e mandavam umas fitas toscas gravadas pra gente. Então, fanzines, mandava, os caras divulgavam, né? Assim foi o nosso contato com esse universo mais específico do hardcore, do punk, né? Legal. Que trabalhava dessa forma, né? Você já escreveu algum fanzine? Você tinha? Não, eu tentei ter fanzine na época, mas eu era meio preguiçoso para essas coisas, né? Mas eu lia, comprava, acompanhava, recebia pelo correio, trocava. Eu tinha a parte ativa nessa parte, né? Eu cheguei a ter, anos depois, uma distribuidora de CDs, né? Ah, que legal. E de material underground. Mas isso é num outro momento, a gente vai chegar lá, né? Entendi. Nesse começo tosco aí, tudo era na base do correio, das cartas, né? Certo. Não tinha internet, não tinha nada, né? Eu te falei do looping que a gente apresentava os sons, assim, porque, tipo, o André teve aqui. Sim, o André Alves. Exato, do Status on Fire, e ele falou, mano, eu ia no G-Preto, ele ficava me apresentando Era vários sons. G-Preto que me apresentava tudo. É verdade, o André é um parceiro, amigo das antigas, né? E é porque a gente recebia essas trocas de material, né? Entendi. Então eu tinha na época coleção de bandas tipo Asta Kask da Suécia, a banda da Polônia, a banda da Alemanha, a banda da Itália. Caraca. E a gente começou a curtir esses sons aí, né? E bandas finlandesas que lançaram os álbuns no Brasil, a gente trocava também. Então a gente mostrava, quando eu conheci o André, a gente trocou várias figurinhas, várias informações, né? Eles tiveram esse estalo de ir para a Europa depois que a gente voltou e chegamos aqui vivo, né? Falamos, voltamos. Então tá certo. Dá pra ir, Em né? que ano vocês foram pra Europa? A primeira tour do Ação Direta foi em 97, Caraca, 1997, que legal. né? Que foi a Roça Tour. Roça Tour? Roça Tour. Que legal. Então, assim, a gente saiu daqui sem experiência nenhuma, né? Com contato lá em Portugal, não tinha internet, não tinha nada. A gente falou pros caras que a gente ia lá por carta, assim, foi um bagulho surreal, né? Uhum. E na época, na véspera da viagem, eu me lembro que o meu irmão, ele trabalhava já numa escola de inglês, Uhum. ele estudou e depois ele começou a dar aula e trabalhar, né? E lá tinha um fax, que era uma coisa de outro mundo, né? Uhum. E aí na véspera da viagem, meu irmão meio escondido lá foi lá na escola e mandou um fax pra Bélgica falando com um dos caras lá, falou, os caras estão indo, Caraca. tá confirmado. Mandou um fax, né? E essa viagem pagaram pra vocês ou vocês Não, a investiram? gente investiu. A gente queria ir, a gente fez um planejamento e foi. Que legal. Né? E nessa época que a gente foi a primeira vez, foi em 1997, foi a época que o dólar e o real ficaram em um por um. Ah, entendi. Né? Então Tava ok. deu uma facilitada. A gente foi pagando de turistão tosco lá, né, cara? Aquele monte de bagagem, assim, aquela Que coisa da toda. hora. Depois as outras tours a gente foi voltando, foi mudando o mod, porque aí você vai querendo se profissionalizar melhor, ir atrás das melhores oportunidades, tudo. Então a gente foi aprendendo, né, como era tudo uma coisa muito nova, né? Até então acho que só o Cólera, os Ratos e o Garotos Podres tinham, e o Olho Seco tinham ido fazer essas turnês, né? Entendi. Quando a gente foi. E o Crisium e o Sepultura, claro, né? Então a gente estava ali na primeiro escalão da galera que arriscou ali, das primeiras. Desbravaram, né? E falando em desbravar, você desbravava o interior. Cara, nós somos a banda mais bandeirante do mundo, cara. Nós desbravava no facão. Muito bom, muita coragem, muita atitude, né? Na verdade, assim, é curioso você falar isso hoje, mas assim, quando a gente começou no final dos anos 80, ainda tinha aquele resquício das tretas, das rivalidades entre ABC e São Paulo, gangues, ganguismo, toda essa coisa, né? Então, cara, uma banda do ABC, tirando assim os Garotos Podres, o Auster, o Hino Mortal, também, que já eram bandas inseridas da primeira geração, não tinha essa penetração em São Paulo.
Certo. Não tinha como tocar lá. Você podia correr risco de vida, de cruzar, de ir num lugar errado e se ferrar, Era né? pesado mesmo. Exato. Mesmo você não fazendo parte das gangues De que nada. atuavam naquela época lá. Só por você ser da Exato. região. Existiu essa coisa, foi alimentada, foi distorcida e ficou assim. Então, por não tocar em São Paulo, a gente começou a tocar no interior de São Paulo e em Santos. Legal. Fizemos uma amizade com a cena local de Santos, era o Zé Flávio, o Psicopossesso, Era forte. IHZ, Sociedade Armada, Garage Fãs já embrionário ali. Então a gente fez a amizade e começamos a tocar lá. E conhecemos o Boca do Rato, antes dele ser do Ratos Porão, lá tocando no Psicopossesso. Então a gente começou a frequentar muito Santos e desbravar o interior de São Paulo, mas ia daqui com aquele expresso pro Tietê, de ônibus, chegava lá, pegava o ônibus pro interior. Muitas vezes descia na rodoviária do interior, pegava um busão pro lugar do show e ia encontrando a galera que ia indo pro show. Trocando, essa da sua dieta, vamos no busão, vocês estão indo pra lá, estamos. E assim a gente fez. Que animal. Né? E várias cidades, né? Então a gente começou a pegar essa fama pelo interior de São Paulo. Foi um negócio legal. Só mais adiante é que a gente começou a ter uma penetração em São Paulo, quando teve outros movimentos, né? Você lembra que ano que começou a ficar apaziguado esse negócio aí dessas tretas? Cara, assim, acho que assim, foi de 95 pra frente, assim, eu acredito que começou a ter uma apaziguação, começou a ser uma coisa mais comunicada, e surgiu uma nova cena que estava muito mais engajada em coisas produtivas, positivas, em desenvolver a contracultura do que ganguismo, né? Entendi. Então, e o Hangar 110 também surgiu nessa época, acho que foi em 98, foi muito importante também para reunir toda essa tropa que ainda estava em atividade. Entendi. E dar sequência àquilo e passar por essa transformação que foi o final dos anos 80 para o início dos anos 90, né? Entendi. Então, acho que foi por aí. Começou a ter as verduradas, o movimento Stray-Edge, aí eles começaram a abrir algumas coisas. E o Ação Direta foi das primeiras bandas dessa, sei lá, segunda geração. E começou a ter essa abertura e atuar em São Paulo. Na época, o Boca já era do Ratos, ele montou a gravadora Pecúlio, né? A gente foi fazer o primeiro disco da Pecúlio lá. O 001 é Ação Direta. Caraca, que legal. Então, a gente fez três álbuns lá, né? E ali também começou uma relação de amizade com as bandas de São Paulo, que a gente sempre procurou ter contato com a galera. A gente era fã das bandas, Cólera, Olho Seco, Ratos. Aí começamos a conhecer essa galera mesmo, né? Ficamos amigos, ficamos próximos. Bacana. Começamos a dar rolê, tocar junto. Então a gente correu por esse lado, né? A gente não ficou preso ao ABC nunca. A gente sempre buscou expandir, buscou contato, a gente não concordava muito com essa história, não era uma herança legal, não era uma coisa legal, e a gente queria sair disso. Certo. Só que para sair disso a gente teve que construir um rolê, né? Alternativo, E hoje é né? tranquilo, né? As coisas mudaram daquela época e foi muito bom porque deu esse boom no alternativo, no do it yourself e na cena como cena mesmo, né? Nessa época que você rodava Santos, o ABC e interior, qual que era o lugar que você mais gostava de tocar? Tinha um lugar assim diferentão? Cara, o interior era muito interessante porque assim, era super carente de eventos, né? Não era qualquer banda que ia pro interior de São Paulo. De repente ia um outro evento produzido lá, alguma coisa assim, mas não tinha circuito de bandas. Entendi. Quando ia Era bicho de outro planeta, né, cara? Era evento da cidade. Era o evento da cidade, né, cara? Então a gente ia bastante, frequentamos várias cidades, né? Sorocaba foi uma cidade que a gente toca desde o início, né? Que bacana. Chegamos a tocar lá em cima de carteira, de escolar, numa sede do PT, na primeira vez, depois voltamos. Então tem várias cidades que a gente visitou por isso. E em Santos também aconteceu umas coisas legais, porque a galera era bem sintonizada com essa contracultura de trocar sons, ideias, estava muito antenada. Então a gente vivia sempre antenado. Caramba. A gente ainda estava tosco nas nossas execuções nessa época, né? A primeira formação da banda era um trio, né? Que eu toquei guitarra e vocal. E o Dene no baixo e o Panda na bateria. Então era um trio, a gente estava limitado, não sabia tocar muito bem, mas a gente já estava sintonizado com muitas coisas legais que estavam acontecendo, né? Que legal. Isso também surgiu através dessa amizade com o pessoal de Santos também no início, né? O que dura até hoje, né? Que bacana, muito bom. Isso estou falando mais ou menos de 87, 88, 89, né? Faz tempo. Até 90, 91, Que da praticamente. Rolou assim. Depois começamos a ter uma penetração maior em São Paulo.
Que daí começou a rolar. Que aí a gente assinou um contrato com a Devious Discos na época para fazer o nosso segundo álbum, que foi baseado em fatos reais. E aí já tinha tava rolando uma parada na Devious que tinha uma produção do RH Jackson e o João Gordo. Certo. Então eles pegaram algumas bandas, pegaram um pacote lá, tinha a coletânea Fun Milk and Destroy, tinha o Pinaps, tinha o Mussarelas, tinha o Ação Direta, né? E aí nós fomos o último dessa leva a gravar o nosso disco, e aí a gente já estava em São Paulo, mais em São Paulo. Entendi. Né? Essa mudada desse circuito que você tava para São Paulo, deu um boom diferente na banda? Uma visibilidade maior? Expandiu, né? Expandiu o nosso raio de ação, deu uma visibilidade no meio do underground, porque a Devious Discos investia em publicidade em revistas, né? Tinha seus contatos, então nessa época aí a gente deu entrevista pro Kid Vinil na Brasil 2000, o disco saiu, proporcionou algumas entrevistas para a banda em revistas como a Rock Brigade, por exemplo, em outras meios, Dinamite, essas revistas, né, da época. E também a gente ampliou os contatos e por ter esse contato com o Gordo lá na produção do disco, com o Chicão que tinha o Cólera, tinha o Corso, outras coisas, expandiu a gente para São Paulo, sim, ajudou. Foi um disco importante, né, que foi lançado nessa época. Esse disco foi produzido pelo Gordo também? Esse disco foi produzido pelo Gordo e o RH Jackson, né, que era o dono do estúdio, um produtor aí que trabalhava com essas outras bandas, fez produções para Roadrunner na época, Brasil, né? Ele no estúdio lá na Lapa, se eu não me engano. Então, assim, foi bem legal a experiência, né? Eles trouxeram... A gente aprendeu a compor ali com aqueles caras, porque eles pegaram o nosso material bruto e falaram, mas isso aqui tá mal resolvido, isso aqui tá tosco, isso aqui tá feio, vamos trabalhar. Eles foram mexendo e ajudaram a gente e deram uma noção que a gente trouxe pra vida, assim. Então foi muito legal. Me lembro que o Gordo não pôde ficar até o final da produção do disco, porque no finalzinho ele teve que viajar pra França, lá pro Currados Porão, pra fazer uma tour. Mas até ali ele já tinha deixado muita coisa encaminhada, tinha gravado uma participação também, e nós finalizamos com o produtor lá, né? Então, um disco que trouxe crescimento, conhecimento pra gente e expandiu o nome também, né? A nível nacional. E até internacional, porque naquela época era a época da cultura da troca de LPs. Nós estamos falando da época do vinil, né? Peraí, Felipe, coloca um vinil aqui pra galera que é jovem e não tá ligado. O Felipe vai ter que colocar um monte de legenda, porque não sabe o que é vinil, a galera que é jovem não sabe o que é fanzine, não sabe o que é vinil. A gente costuma ilustrar aqui. Sim, importante, né? A informação tem que ser passada, tem que ser compartilhada. Então era essa a época dos discos de vinil, LP, era muito difícil uma banda ter LP, a gente já estava chegando no nosso segundo, por uma gravadora mais ligada ao nosso estilo dessa vez, que era a Devious Discos na época. Eles fizeram um bom trabalho e expandiu. Expandiu legal isso aí. Esse disco ele saiu numa época praticamente de transição do LP para o formato CD. Então, mesmo quando a gente estava finalizando a gravação, já existia aquela dúvida, mas vai sair em LP, vai sair em CD? E como que foi essa transição? Foi bom ou foi ruim, assim? Eu falo no meio comercial, né? Olha, na época foi uma novidade, uma coisa que todo mundo que torceu o nariz de primeiro, né? Pô, CD, como é que é? Mudou, é outra tecnologia. Junto com essa coisa da chegada do CD, teve também aquela explosão do grunge, aquela coisa. Tava vindo tudo aquilo mexendo com o cenário das bandas de garagem americanas e depois mundiais. Então tudo isso aí jogou para cima essa cultura do do it yourself, da autoprodução, tudo. E quando chegou o CD, até a época do LP era uma coisa meio invisível. A gente não tinha informação de como que fazia, quanto custava, quem mandava prensar, em que formato mandava. Era uma coisa meio monopolizada, assim, talvez. Ninguém sabia quais eram os caminhos para se fazer um vinil. Perfeito. Mas o CD já chegou diferente, as pessoas já tinham mais acesso, começou a ter as representações de CD, aquela coisa tudo. E na hora que a galera tomou contato com isso tudo, aí começou a fazer seu planejamento e viu a chegada do CD, viu que era viável financeiramente também fabricar os seus CDs. Então começou aquela cultura do faça você mesmo. Então as bandas começaram a perder contrato com gravadora por causa de queda de renda, porque
pegou o vinil, como é que vai ficar o CD, aquela coisa toda, e começaram a produzir, e baseado também no sucesso de gravadores independentes do exterior, que começaram a aparecer mundialmente, no caso da Alternative Tentacles, né, que é do Jello Biafra. Tinha a Epitaph, que lançou o Bad Religion, começaram também assim, um compacto, uma coisa toda. Tinha a Discord do Ian McKay, que existe até hoje, né, que produz os discos lá, vende os discos, né. E começou essa contracultura aí do it yourself no Brasil, pegou. Então começou a surgir cedo, surgiu novos modelos de negócios com os CDs, né. Então era aquela coisa menor, cabia tudo num plastiquinho, vinha lá, você ouvia aqui, ouvia ali e tal. Foi a novidade, foi uma febre e durante um tempo alavancou, né? Facilitou o processo, né? Facilitou. Porque antes era gravadora, né? A gravadora que tinha acesso. E você ficava ilimitado às ações da gravadora, né? Entendi, ficava preso, né? Ficava preso. Aí com essa independência, você fazia tudo. Você vendia seu álbum, marcava seu show, produzia seu clipe, distribuía. Aí, a partir desse momento, vocês ficaram mais independentes. Nessa época, nós migramos 100%. Saímos da Devious, né? Depois de um tempo. A gente lançou o LP na Devious e tal, trabalhamos o período, lá não tinha tantos shows, não tinha tanto circuito assim. Tanto é que teve uma época, um dia lá que ele colocou a gente pra tocar no Aeroanta com o Garotos Podres e mais uma banda lá, cara, e o clima tava pesado lá e tal, porque não tinha referência, né, de shows na época, era complicado, cara, era muita briga, muita confusão, muitas ideologias diferentes, muito ganguismo. Tudo. Passado esse período, começou o lance do CD, já, né? Mas até o lançamento do LP foi optado pelo LP ainda. Quando começou o período do CD, assim, a gente migrou para o independente, recebemos um convite do Boca, que estava fundando uma gravadora. Que legal. E ele já estava viajando com o Ratos, ele já era do Ratos Porão na época. Ele entrou, acho que mais pro começo dos anos 90, né? Ele já estava viajando em turnês, já estava vendo como é que funcionava lá fora, o esquema de distribuição, como é que tal. Estava com muita informação e começou a arriscar. E a gente fez parcerias e começamos com ele, né? Tanto é que o primeiro álbum que ele lançou, o Pecúlio Discos 001, é o Resistirei, o nosso primeiro LP, que nós lançamos pela Hellion Records na época, ainda na época da formação antiga, no início dos anos 90, em 91, né? Certo. Aí a gente entrou na Devious em 94. Aí o Boca lançou esse álbum e lançou o nosso próximo álbum, que é um clássico nosso, o Entra Bem Seu Caos, de 97. Certo. Que é um álbum que já ganhou prensagem na Inglaterra, na Alemanha. Sim, é considerado aí um clássico do hardcore nacional, né? E a gente tem o maior orgulho desse álbum aí, porque ele abriu muitas portas, né? Inclusive colocou a banda em São Paulo, né? Nessa época aí a gente realmente entrou em São Paulo no cenário e começamos a interagir com o povo de São Paulo, ter uma penetração mais forte em São Paulo, quebrar essas barreiras aí, começamos a quebrar essas barreiras aí. Então ele tem essa importância, o álbum tem participação do Rui do No Violence, da Marli do No Sense, do Mal do Garotos Podres, do Kiko do Necromancia. Nossa, várias tribos estão ali, essa era a nossa bandeira na época, né? E inclusive o álbum teve uma edição especial agora recente em vinil de 26 anos do lançamento, que é um vinil vermelho, né, bonito, que está aí quase esgotado já, foram 300 peças, né, que foram lançadas. Legal. Então, vai lançar mais? Não. Olha, por enquanto ficou nisso aí, né? Foi um projeto recente, né? Então, foi lançado 18 selos envolvidos, 4 da Europa e 14 do Brasil, né? Que legal. Então o álbum espalhou pro Brasil, né? E as nossas peças que a gente pegou estão quase esgotadas já, né? Que bacana. Raridade já, né? É uma obra, bonito disco. 180 gramas, com encarte, tudo bonitão, lacradão, assim, né? Que da hora. É bem legal. Que da hora. Ficou. Então aí a gente já tá falando de 97, 98, né? Aí nessa época que foi que surgiu o Hangar 110 e aí a coisa começou a ganhar um impulso mais forte mesmo, né? Então o Hangar 110 ele deu um boom no momento que ele começou. Deu porque foi assim uma casa que chegou de repente estruturada com uma filosofia já sintonizada no que acontecia nas casas undergrounds da Europa, dos Estados Unidos. Referência de fora. Referência de fora e assim, voltada para esse estilo, né? Então a ideia era absorver
aquilo que a gente tinha, que não estava sendo absorvido por lugar nenhum, estava todo mundo espalhado. Entendi. Então, de repente, todo mundo começou a ir para lá e ali a coisa efervesceu, né? E de lá surgiram outros movimentos depois, como hardcore melódico, emo e tudo. Enfim, teve várias coisas, mas começou no hardcore, no punk mesmo ali, né? Eu acho que eu gravei um depoimento... Gravei não, eu escrevi um depoimento para um livro que vai sair do Hangar 110 e a gente ficou sabendo que a gente foi a 4ª banda, participamos do 4º evento da história do Hangar 110, né? Comecinho de tudo. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui no Hangar com o meu amigo Cupanda, que era o fundador da banda, a gente estava acostumado quando tinha evento era na madrugada, na noite. Então nós chegamos lá 11 horas da noite e não tinha ninguém. Né? Tava a rua deserta, tudo, e a gente, mas o endereço é aqui e tal, não tem nada, tal, porra, sei lá, será que era hoje mesmo, não sei o que. Aí de repente abriu a porta do galpão, começou a sair, todo mundo tinha acabado o evento. E era cedo mesmo, né? Entendi. E aí a gente acabou voltando lá para conhecer, aí nessa época a gente já estava gravando o álbum Intervenção, e surgiu um convite do Redson, do Cólera, pra gente abrir um show do Cólera que eles iam fazer lá nessa casa. Entendi. E aí a gente foi pra lá tocar e tal, e aí começou uma história legal com o Hangar 110 também. Que legal. A gente acabou dividindo o palco lá com o Discharge, com o Agnostic Front, com o Restetite. Que bacana. Tivemos noites memoráveis e fazemos parte da história da casa aí também, né? Muito. Mano, eu me lembro que tinha uns punk chato pra caramba, ficava mexendo o saco da gente, que quem tocava no Hangar era punk de bermuda, e tal, e que hoje estão lá marcando presença. Mas é assim mesmo. Mas né? sempre tem essa galera, né? Que é meio. A galera, assim, essa galera. Sempre tem a galera que tá à frente do tempo, que tá com uma visão mais à frente, tem uma galera que tá lá atrás, né? Que quer segurar lá atrás, Quer né? segurar lá atrás. Então, às vezes, gera umas coisas assim, engraçadas, né? A gente já tá há muito tempo no cenário, então a gente já passou já tá por essas acostumado coisas. já. Exato. Daquele começo de treta que tinha entre São Paulo, ABC, a parte do ganguismo, teve gente que você no começo tretava e agora é seu brother, assim, você senta no risado e fala, caralho, a gente assim, saiu no braço, agora a gente tá amigo. Cara, eu vou te falar assim, cara, eu sempre fui um cara assim que eu nunca curti briga, violência, essas coisas. Então eu tive que aprender a andar por aí com a minha galera e evitar essas paradas. E aí muito cedo, quando eu comecei a estudar com o Panda, o irmão dele mais velho entrou pros Punk Anjos, que era uma gangue que dominava São Bernardo e tal, tinha aquela coisa toda. Essa existe ainda hoje? Tem uma galera hoje que sobrou, que mantém vivo o nome, que frequenta os shows de punk aí, mas com uma outra filosofia hoje, de camaradagem, aquela coisa toda, né? Então, quando o irmão dele entrou, ele começou a se influenciar e entrou também. Eu comecei a andar com ele já nessa época. Então, a galera respeitava a gente, não enchia o saco da gente. Mas a gente também não podia sair da cidade e ir para outros lugares, porque aí eles eram... Ninguém entrava em São Bernardo por causa dos Punk Anjos, né? Entendi. Mas também não podia sair também, né? Ficava marcado. Então, era complicado. Mas, assim... A gente até posso dizer pra você que a gente montou a banda porque a gente não tava curtindo dar rolê e todos os rolês acabar em briga, tiroteio, facada, essas merda toda que tinha. E polícia, né? Então a gente foi falar, vamos montar uma banda, então a gente tem uma galera mais reduzida e faz o que a gente gosta, faz um som e muda, né? E foi esse intuito que a gente começou com a banda e tal. Mas assim, eu conheci várias pessoas de São Paulo que eram odiadas aqui, eram mal afamadas e tal. E que se mostraram pessoas bem legais, assim, que receberam a gente bem e tudo. Mas eu reconheço que é porque tinha muita rivalidade, né? Exato. Assim como conhecia a galera daqui também, e as bandas daqui e tudo. E isso fez parte da nossa história também, porque a gente cresceu aqui na cidade, né? Tem uma história que você tava num rolê lá com a banda, daí tinha uns skinhead lá de fora, que vocês ficaram meio... que cercado com aquilo. Aí foi ver, o cara tava com a camiseta. Teve um lance. Isso foi em São José dos Campos, né? A gente começou a tocar no Vale do Paraíba também. Eu me lembro que tinha uma rádio em Pindamonhangaba que fazia uns shows também. Que legal. E também teve um episódio parecido lá com essa galera, né? Mas a gente foi pra lá e chegamos lá, tal, tava meio cedo, a gente jogou as coisas lá no boteco onde a gente ia tocar e fomos pra um barzinho assim, né? E entramos, fomos lá pro outro lado do balcão, ficamos lá tomando uma breja, trocando ideia. Aí começou a encher o bar, assim, o pessoal começou a chegar pro show. E daqui a pouco tinha uns caras meio skin, assim, tudo forte, assim, cercaram e estavam tudo fechando a saída do bar, né?
E aí a gente foi acabando, foi dando a hora, a gente falou, putz, nós vamos ter que sair por ali e tal, né, meu? Ficamos meio ressabiados. Aí o Panda foi assim, dar a volta perto de uma geladeira e ficou olhando e tal, e voltou todo animado, né? Aí a gente falou, o que foi? Meu, você não vai acreditar, cara. O cara tá com a camisa da Ação Direta. Eu falei, você tá brincando, vamos sair. Aí saímos lá, cumprimentamos os caras, eram uns malucos local, cara. E depois desses malucos aparecerem em Pindamonhangaba, era numa quadra de futebol. Tava a gente, o Necromancia, o Metallica Cover e uma banda de metal melódico que tinha aqui em São Bernardo, que eram uns molequinhos assim, cara. Putz, me fugiu o nome. Um deles é o Evandro, até hoje ele tem um Wood 2 Cover. Não sei se você lembra. Não conheci. Eu esqueci o nome da banda. Sei que nós fomos num ônibus daqui e tal. E lá no camarim era nos vestiários, assim. E tinha aquela geladeira, assim, gigante, antiga, com aquela alavanca que abria a geladeira, lembra? E tava lotada de garrafa de cerveja, cara. Essa geladeira dava choque pra caralho. E aí nós estamos lá no momento, lá já instalado lá no show, lá, o show rolando, tudo e tal. Chegou essa galera, pá, invadiram o lugar lá, tal, não sei o quê. Aí daqui a pouco um cara falou, Gepeto, os caras estão lá na porta, quer falar com os caras da Ação Direta, né? Eu falei, puta que pariu, né, meu? Já sobrou de nós. Eu fui lá, cheguei lá, eram os caras. Os mesmos caras, beleza, cara, chega aí. Antes dos caras falar qualquer coisa, eu falei, beleza, chega aí. Abriu a porta, abriu o carro, chega aí, entra aqui. Aí peguei aquela alavanca da janela e falei, pega umas brejas aí. Os caras, sério? Os caras pegaram um monte de breja, foram embora e acabou a treta. Já era, não deu nada. Então eu sempre fui um cara que fugi do... Apaziguado. Eu sempre fui um cara que tentei dialogar. E quando eu percebo que o lugar não é legal, eu evitava, né, cara? Eu evitava, mas eu vi muita gente apanhar, muita gente se dar mal, muita covardia rolando, né, meu? Mas era o espírito da época, assim, né? Era um bando de negros que não sabia de nada, que estavam... Acreditava naquilo e ia fiel. Exato, né? E tem gente que gosta disso, de violência, de briga, de coisa, né, cara? Tem esse perfil aí, né, cara? Então, misturava tudo isso aí com a falta de informação que se tinha na época, cara. E às vezes virava um negócio meio... O chicote estralava mesmo, né? Mas a gente, com a Ação Direta também, desde essa época nós começamos a rodar por tudo quanto é lugar, a gente nunca teve nenhum tipo de problema de não poder voltar em nenhum lugar, sabe? A gente sempre soube chegar e sair dos lugares, porque que da hora. O nosso propósito desde então era sempre tá rodando, né? O pessoal do Green School, que você conhece, Poxa. mandou uma pergunta, lembra da pergunta? Do disco? Ah, verdade. Eles pediram pra perguntar do álbum ao vivo de vocês, por que é Risoto Bomb o nome do álbum? Ah, sim. Primeiro mandar um salve lá pro Bolacha, pra família Green School, né? Muito bom. Molotov Ataque, tudo mais, né? É uma história engraçada, cara. Foi o seguinte, nós em 99... A gente fez 4 turnês europeias até hoje. 1997 foi a primeira, que é essa que eu falei pra vocês, foi a Roça Tour. Aí voltamos em 1999, 2001 e 2004. Quando a gente voltou de 97, a gente tava piradão e tal, e planejamos essa nova turnê. Nessa época aí, a gente já tava dando uns rolês com o pessoal do Ratos Porão, e os caras chegaram pra gente e falaram assim, vocês querem tocar na Eslovênia, na Croácia e na Áustria? Caraca. Que eles tinham acabado de vir de lá e passaram por esse circuito. A gente falou, pô, queremos. Nem sabia como fazia para chegar, como é que era, o que ia alterar no roteiro e tal. Não importa. Qual seria os desafios para chegar, mas topamos. Então eles passaram os contatos, a gente agendou uma tour e voltou para lá em 99. Foi uma tour muito louca, assim, uma das mais doideiras que a gente pegou, assim. E a gente gravou um álbum ao vivo, né, na Eslovênia, que é chamado Risoto Bombs. Mas por que ele se chama Risoto Bombs? Uns dias antes, a gente tinha feito um show na Áustria, em Viena, num squat, né, uma ocupação chamada EKH, né? E lá a gente estava viajando numa van adaptada, né, com um casal holandês, o Michael e Eva, que eram os motoristas, e nós 4. Que legal. E tinha uma cama e tinha um fogão de uma boca nessa van aí, né? E lá em Viena, no lugar que a gente tocou, os caras pegavam aqueles negócios que vencia do mercado, vai vencer amanhã, vencendo hoje, e os caras estavam com um bolo de saco de risoto assim. E a gente acabou de tocar, estamos lá trocando ideia, os caras deram de presente pra gente, tipo assim, uns 15 sacos de risoto. Aí
A gente, beleza, manda aí, tudo botamos tudo dentro da van, ficava fazendo aqueles panelão de risoto puro naquela boca de fogão lá dentro da van, né? E aí começou todo mundo a dar uns peidos nervosos lá. E o casal que tava dirigindo a van lá, eles viravam e falavam, risoto bombs, né? Risoto bombs, né? E aí teve assim um lance engraçado assim também, que foi assim, a gente tava em Viena e tava tendo uma manifestação da Guerra do Kosovo. Foi logo depois da Guerra do Kosovo, isso aí, né? A divisão da Iugoslávia lá, aquela coisa toda. Então tinha uma exposição de fotos lá, muito feia, assim, lá nessa praça que a gente passou lá, tal, que a gente viu, tal. E ficamos meio impressionados com aquilo. E os caras, quando a gente lá na Eslovênia, pedimos para gravar o show, porque o pessoal do Ratos Porão tinha falado pra gente, vocês vão tocar lá, tem um baita técnico de som, o cara chama Tomás, é muito louco, ele vai tirar um puta som pra vocês, o lugar é legal, pá. Aí nós falamos, vamos pedir pro cara gravar. E o cara tava lá, aconteceu, o cara gravou numa fita cassete. Que a gente tava ouvindo AC/DC na van, uma fita cassete de 90. Caraca, e o cara meteu no take deck lá e gravou o show inteiro. Ele só cortou a música na hora de virar a fita. Uhum. Só que ele não gravou do começo da fita. Ficou um monte de AC/DC e ele gravou de onde parou. Entendi. Aí no dia seguinte nós fomos ouvir lá a fita tocando AC/DC. A gente, puta que pariu, esse cara não gravou essa porra, vai se fuder, não sei o que, não sei o que lá. E deixamos rolar a fita. Daqui a pouco, num determinado momento, corta e entrou a ação direto ao vivo com a qualidade fudida, né? Aí a gente pegou, nossa, cara, que legal, tiramos a fita, na hora, guarda a fita, vamos ouvir só no Brasil. Lacramos ela e pá. E falamos, ouvimos. Aí os holandeses estavam com a gente, eles falaram, Risoto Bombs em Kosovo, eles sugeriram o nome do álbum, né? Uhum. Foi a sugestão dos gringos, por causa dessa história dos pesos e tal. E aí a gente associou esse negócio de Kosovo com aquela exposição que a gente viu numa manifestação, coisa pesada, e a gente falou, não, Risoto Bombs em Eslovênia, né? Uhum. E ficou o nome do álbum, e a bolacha do CD é o pacote do risoto. Ai, que da hora! Tudo isso aí, a capa, que é aquele peixe, é uma pintura abstrata, é um artista de rua que fazia cada pôster para uma banda de fora que ia tocar lá. Ele fazia um pôster exclusivo, né? Então virou um item assim também. A gente trouxe um canudo de pôster assim pra galera, presenteamos, né? Virou um item raro também, né? Esse cara que levou a gente, o Marco, ele veio a falecer há uns anos atrás aí. Ele cuidava de jovens que tinham trauma de guerra lá. Como que foi esse contato com essa galera pós-guerra aí? Como que é esse negócio? É muito tenso? Cara, assim, a gente era uns bocó que não sabia nada do que estava acontecendo lá. Ah, entendi. E chegamos lá e fomos tocar nesse lugar, que era na Eslovênia, e na Croácia. Entendi. Que eles arrumaram pra gente. Uhum. Né? Esse pessoal que tinha recebido Ratos colocou a gente lá. Aí na Eslovênia eles só falaram isso pra gente, os caras Ratos, que o cara é legal, o cara gostava de receber bandas estrangeiras, assim, pra fazer lá. Uhum. Gostava dos brasileiros e tal. Mas a gente não sabia que lá o trabalho do cara também era fazer um trabalho com jovens traumatizados pela guerra. Caramba. Era uma espécie de um centro cultural diferenciado assim. Então a gente não. Mas a gente viu isso na prática mesmo na Croácia. Entendi. Lá a gente só ficou sabendo, conhecer umas estruturas do lugar, mas não vimos nenhuma atividade. Entendi. A gente viu os caras botando fogo no cabelo do outro lá de madrugada, na loucura lá, tal. A gente tava entendendo nada que tava acontecendo. Mas pensou que era uma zoeira. Foi um puta show legal, assim, acho que tinha umas 250, 300 pessoas. Foi uma noite mágica que virou um CD. No dia seguinte nós fomos pra Croácia, aí a coisa mudou de figura, porque a gente chegou lá e tocamos num lugar chamado Baraca, numa cidade chamada Kutina, né? E lá, assim, era um lugar escuro, no meio do mato, assim, eu me lembro que só tinha uma fábrica, umas chaminés perto e um parque de diversões sinistro, assim, umas rodas gigantes sinistras, assim, e a gente lá, nesse lugar, isolado. E aí os PAs, estavam tudo protegido com grade, assim, saca, cara? E aí a gente começou a tocar, cara, se eu não me engano, cara, a gente foi a terceira banda brasileira a tocar lá, que tocou o Sepultura e tocou o Ratos Porão. Depois foi a gente. Caralho. A reação da galera foi muito violenta aos shows, assim, sabe, cara? Aquelas coisas de pular, tudo. Só que tinha umas minas, assim, cara, que elas vinham, o som rolando, assim, aquela pauleira comendo, umas 3, 4 minas, assim, tremendo, com umas flores na mão, assim, ó. Entregando pra gente, assim, a gente tocando, não entendendo nada. E uns caras altão, assim, com os olhos pintados de preto, assim, andando, assim, olhando pro nada. Era uma coisa meio esquisita, cara. Nossa. A gente percebeu que ali era um ambiente meio freak show, sei lá.
E depois a gente ficou sabendo de tudo isso aí, né? Então era um pessoal que tinha alguns problemas, estavam ali, cara, estavam interagindo com a banda ali. Caraca. Foi bem louco isso aí. A recepção da galera, boa? Recepção boa da galera. Até hoje esse show da Croácia é lembrado aí, foi uma experiência maluca e pra eles também. Caraca, Né? E a gente foi difícil chegar lá, foi longe, umas viagens longas assim. Deve ter tido um custo alto. Na época a gente não controlava muito quem entrava e que saía. Vamos aí. Só ia. Vamos aí, vamos aventurar, né? Mas deve ter tido um custo alto, assim, né? Mas assim, a gente conseguiu fazer tudo isso aí, né? Que legal. Então foi uma experiência bem legal. Essa aí a gente. Eu lembro, eu brinco assim que a gente não tinha um cara pra filmar nada. Na época também não tinha muita coisa, né? Então a gente tem um álbum de fotos e o CD ao vivo com testemunha dessa balada, que foi uma das baladas mais loucas da minha vida, cara. Você tem imagens dessas, tipo, não dessas, mas de outras a viagens? gente tem a gente é um bando de idiotas, né? Porque a gente fez 4 turnês e temos imagens, nunca divulgamos. Caraca. Nunca fizemos nada, né? Então o que acontece? Material rico, né? Que acontece, é um material rico, né? Então, a gente não tem imagens de 99, nenhuma, tem um álbum de fotos e tem o CD ao vivo. E cartazes impressos, assim, né? A primeira de 97, a gente tem bastante imagens. A de 2001, algumas, e a de 2004, algumas também. Certo. Foi feito um trabalho lá de salvar, digitalizar uma parte está em Bolorô, a gente está tentando salvar tudo. E agora a gente está indo para a nossa 5ª turnê europeia, 20 anos depois da última, que foi em 2004. Caraca. Então, em 2024 nós estamos voltando agora a gente está indo com uma pessoa para filmar, que a gente pretende chegar aqui documentando. Legal, porque está chegando aos 40 anos, seria pegar todo esse material e formar um documentário. Exatamente. Especial. Existe um sonho meu, pessoal, de documentar a banda, assim, um filme, existe uma vontade. Mas, assim, a banda concordou agora aí em documentar essa turnê, né? Então, nós já estamos se preparando para isso. Que legal. E de repente pode ser o primeiro passo aí para um futuro filme mais completo aí da banda, né? Que da hora. Mas a turnê é um negócio que a gente precisa documentar e precisa ser uma coisa rápida, né? Trazer, porque a galera quer saber o que acontece, quer ver, quer sentir essa adrenalina que é você cair num circuito desse aí. A galera quer entender como que funciona isso. Exatamente. Como é sentir isso. Exatamente. Então, dessa vez a gente vai fazer essa cobertura, vai fazer isso. Talvez, quem sabe, a gente use alguma imagem antiga nesse doc ou use mais pra frente num outro tipo de documentário. Mas, assim, em primeira mão aqui, né? A gente está determinado a fazer a cobertura em vídeo e áudio e fazer um filme, um documentário dessa turnê, que ela é muito importante para a banda. É num momento muito bom, que a gente está com um time forte, entrosado, estamos falando a mesma língua e estamos já sentindo a adrenalina, né? Porque as coisas estão andando rápido após a virada do ano aí, né? A gente já vem trabalhando nesse projeto há um tempo, mas com a confirmação do Obscene Extreme, do festival, e algumas coisas ligadas ao festival, agora a gente teve que acelerar os processos, né, e abrir uma agenda para praticamente 20 dias aí, né? E devemos fazer aí cerca de 12, 13 datas aí. Caraca, que animal. Você tem ideia de por quantos países vocês passaram já? A gente já passou acho que por 11 ou 12 países. Nossa. Aí eu tô contando com a Argentina também, um país sul-americano, né? Mas Europa a gente já tocou em Portugal, na França, na Suíça, na Bélgica, na Holanda, na Áustria, na Eslovênia, na Croácia, na Itália, na República Tcheca. Então são 11 até. Só não rolou a Inglaterra, né? Tem uma história, tem uma história de vocês com a Inglaterra. A Inglaterra eu só vi de cima do avião, assim, falei, eu tô em Inglaterra. Como é que foi essa história da turnê de 2004, né? Que foi que vocês iam a história de 2004 foi assim, a gente até então, até 2004, a gente estava fazendo uma turnê, um ano sim, um ano não, a gente estava fazendo um trabalho lá na Europa. Legal. A gente teve, da nossa discografia, o álbum Intervenção, que é de 99, foi lançado na Espanha e na Alemanha. Nós tivemos o Entra Bem Seu Caos, lançado na Inglaterra e na Alemanha. Nós tivemos o Revolta Repúdio, Confronto e Resistência, lançado na Inglaterra e na Alemanha também. Então a gente estava fazendo um trabalho, né? E em 2004 surgiu um diferencial que levou a gente aí para a Europa, né? Que foi um amigo
do Marcão, nosso ex-baterista, que hoje tá no Dead Fish, né? Uhum. Um amigo dele, a gente conheceu um amigo dele no bar, lá no balcão do bar, Na Garagem, né? Você lembra do Na Garagem Bar, né? E era um cara que, o Zig, né? Um brother nosso até hoje, que ele é meio alemão, meio brasileiro. Ele morava na Alemanha, morou no Brasil. O filho nasceu na Alemanha, ele pinga, até hoje ele pinga. Hoje ele tá mais no Brasil, né? Tá lá pra região de Santa Catarina. Ele tinha um carro na época, que era tipo de uma perua. E lá no bate-papo, lá, vocês vão pra Europa, estamos querendo ir, então eu vou emprestar o carro pra vocês. Meu carro vai ficar pra vocês. O carro da minha esposa eu vou emprestar pra vocês fazer a tour. Caramba. Naquela época, ainda hoje é assim também, um dos custos altos de uma tour é a logística. Entendi. Você alocar a van, pagar diária, pagar combustível, pagar pedágio. Isso aí tudo transformando num dinheiro muito mais forte que o nosso, fica complicado. Então na época a gente falou, pô, se esse cara emprestar o carro, nós não vamos ter que alugar um carro, nós vamos se dar bem. Nós vamos se dar bem, vamos. Aí nós marcamos uma tour de 45 dias na Europa. Caraca. Ficar 45 dias na estrada tocando. Que animal, né, mano? E aí no meio, na metade dessa turnê, tinha uma semana na Inglaterra. Caraca. E aí começou o quarto. Aí, cara, eu arrumei as gravadoras na Inglaterra, nós lançamos um split CD, uma banda chamada In The Shit. Uma banda bem legal lá da Inglaterra. Saiu um mini CD com 2 músicas de cada banda na Inglaterra. Saiu o nosso disco Revolta, Repúdio, Confronto e Resistência em vinil capa dupla. Nossa. Na Inglaterra, e o Entra Bem Se o Caos na Inglaterra. Eu arrumei tudo. Tava tudo preparado. Tudo. Só que nessa época eu tava trampando meio sozinho. Cada banda não se envolvia muito. Você era o front. Eu tava no front, tava na linha de frente. E era muita coisa, eu não tinha muita experiência. Ninguém sabia como é que entrava na Inglaterra. Não precisa de visto. Mas ninguém garante que você vai entrar. Entendi. Hoje a gente sabe como é que funciona. Você tem que fazer um visto de trabalho. Entendi. Você tem que chegar lá com todas as informações na ponta da língua, com o documento, você vai entrar, vai fazer o que você tem que fazer lá e vai embora. Nós chegamos lá podre. A gente vinha de uma turnê, na metade da turnê, a gente já estava uns 4 dias sem tomar banho. Nossa. Todo mundo podre, eu tava com uma barba desse tamanho, foi depois do 11 de setembro. Nossa! Tinha tudo, tava tudo dando merda, né? Mas a história é muito louca. Eu vou contar um pouco, resumir que mesmo resumidamente é longa. A gente tava na turnê e começou a chegar, dia tal nós vamos ter que pegar o avião, né? Esse cara que emprestou o carro pra gente, o Zig, ele foi lá no começo, quando a gente chegou na Alemanha, ele veio de Munique para Frankfurt, que foi acho que 400 quilômetros, encontrou a gente no aeroporto. Em Frankfurt nós fomos para um show do Agrotóxico, que era o último show da turnê do Agrotóxico e Flicts, se eu não me engano. Então o ponto de encontro seria nesse lugar em Frankfurt, com o produtor do show, com as bandas, tudo. Dali a gente ia começar a nossa turnê. Então ele veio com o filho dele de carro, deixou o carro emprestado com a gente e voltou de carona com um outro maluco que veio com eles para Munique. E deixou com a gente as passagens que ele comprou, Amsterdã, Londres, Munique. Então a gente tava com o carro dele, ele deixou o carro, a gente ia fazer um monte de show. Aí ele ia encontrar a gente em Amsterdã, que era assim, 15 dias, 16 dias pra frente. Ele vinha, pegava o carro, voltava, ele vinha de trem, assistia o show de Amsterdã, pegava o carro, deixava a gente no aeroporto, pegava o carro, voltava e a gente ia encontrar ele em Munique. Certo. Tudo certo. Tudo certo. Tudo resolvido. Só que a nossa turnê era uma turnê longa, cara. E aquela turnê totalmente do it yourself, nós começamos a pegar uns shows toscos, assim, uns lugares podres, umas condições ruins. Começou a variar muito. E foi logo nessa semana de ir pra Inglaterra, cara. Então nós pegamos uma sequência de show tosco, não tomamos banho, tava podraço. Caraca. Aí no dia que chegou o dia de ir pra... A gente tava no Africa Squad. Se vocês forem pra Amsterdã algum dia, não durmam no Africa Squad. Não durmam, é um conselho que eu dou. Mas então, nós dormimos nesse Africa Squad. E aí fomos pro aeroporto. E aí ele pegou, despedimos dele no aeroporto, ele foi embora para Munique com o carro e a gente só ia pegar uma semana depois lá em Munique. Certo. Aí entramos no avião, EasyJet, e fomos para Gatwick, o aeroporto de Gatwick, em Londres. Chegamos lá, cara, a gente tava em 5 caras, nós 4 da banda, eu, o Marcão, o Galo e o Gil, que era o molequinho que tava fazendo a primeira turnê com a gente, e o Fu, lá de Brasília, que era do DFC, do Macacão, que foi com a gente.
Chegamos lá, cara, quando você sai do aeroporto, tem uma plataforma assim, e tem uns corredorzão descendo assim, que você vê lá embaixo a migração. Tem aquela sala com os vidros. Cara, sem brincadeira, quando nós entramos nesse corredor aqui, que nós fizemos uma curva, de longe nós já vimos a gente fazer assim e já entrar pra dentro da sala. Porque tem a migração do passaporte europeu e a migração do resto do mundo. Nós ficamos naquela fila tosca lá, os caras já pegaram a gente, separaram e perguntam na gente. Antes disso, aí eu volto umas 2 noites antes disso. Antes da gente ir pro Africa Squat, a gente tava vindo pela Alemanha, a gente foi fazer um show no boteco. Quando nós chegamos no boteco, entramos assim, prazer, tal, não sei o que, lá o cara no balcão, quem que é o Gepeto? O cara do balcão, eu falei, sou eu, né? Ele falou, tem uma carta pra você aqui, né? Eu falei, nossa, tem uma carta pra mim num bar na Alemanha que eu acabei de chegar, parece coisa de filme. Aí o cara me pegou uma carta, assim. Caraca! Aí eu peguei a carta assim e falei, pô, quem que tá me mandando uma carta? Aí eu li assim, virei, era o No Rest, da banda No Rest. Era uma banda de Porto Alegre que tava já uns 20 dias antes da gente chegar na Europa fazendo turnê. E os caras estavam avisando na carta, fiquei sabendo que vocês vão pra Inglaterra, nós tomamos um enquadro aqui, não deixaram a gente entrar, não tá a migração, não sei o que, avisando a gente. Já deu a letra. Deu a letra, só que era na véspera de tocar no Africa Squat, lá na Alemanha, e aí eu peguei e falei pros caras. Aí o que a gente fez? A gente avisou o inglês do In The Shit, falou, cara. Aí o cara falou assim, eu tenho um estúdio aqui, vocês falam que vocês vieram fazer um intercâmbio comigo, que eu vou confirmar a história toda. Aí é a coisa mal feita, né? Na hora lá. Parece um efeito borboleta. Total, cara. Aí tocamos na Alemanha, dormimos lá, não lembro onde, como. Fomos pra esse Africa Squat, foi um dia horrível, uma noite horrível, tudo. Nesse show do Africa Squat, o Bafo Neto apareceu lá. Não sei se vocês conhecem o Bafo Neto. O Bafo Neto... Project 46. Ele é do Project 46 hoje e ele também ele é meio empresário dos Irmãos Cavaleira, em tour sul-americano, essas coisas. Ele tem muito penetração lá com a família Cavaleira. E ele tava lá ele tava morando na Holanda nessa época, batalhando por uma outra banda que ele tinha lá antes dessa história dele ser manager de rock e tudo, né? Chegamos lá na Inglaterra e tal, os caras pegaram, cara, e engrossaram a gente, começaram a entrevistar a gente começou a falar as histórias, tudo. Não confirmamos turnê nem nada, né? Ficamos falando primeiro desse cara. Tinha um brasileiro esperando a gente, não conseguiu resolver a história, a gente não tinha nenhum dinheiro em inglês. De repente a gente saiu da Holanda e desaparecemos do mapa, cara. Ninguém da Europa sabia onde a gente estava, o que tinha acontecido com a gente, ninguém aqui no Brasil sabia. Nós ficamos 20 horas presos nesse aeroporto. Os caras trancaram a gente, pegaram a gente, começaram a fazer as entrevistas individual, tudo. Aí a coisa começou a engrossar, a gente falando que é um tradutor. Aí veio uma mulher, uma tradutora. Aí começou a ideia, pá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí, cara, eles tiraram tudo da gente. Todo o dinheiro, toda a carteira, todos os documentos, todos os passaportes. Limparam a gente, colocaram tudo num saco, abriram carteira, plástico por plástico, papel por papel, zíper por zíper. Aí o Galo tinha uma folha dobrada lá dentro da carteira com um roteiro lá. Manchester, Liverpool, não sei o que lá, não sei o que lá. Acabou com a história do... E ali a gente caiu na real que a gente... Né, fudeu. Ali fudeu. Aí ficamos esperando, eu me lembro até hoje, a mulher parecia aquele terceiro guitarrista do Iron Maiden, que fica rodando a guitarra, aquele cabelão branco, parecia uma bruxa. Eu nunca esqueço a cara da mulher. Ela falou assim, vocês não vão entrar. Ela já deu a ideia. Vocês vão ser deportados. Caralho. Vocês vão... Deportado não é o termo, porque a gente não foi deportado, foi negada a nossa entrada no país. Aí vocês vão ficar aqui e daqui vocês vão embora. Aí, puta, fudeu, tal, o que vai acontecer, não sei o quê. Aí colocaram a gente numa, tipo, uma celinha, uma sala com grade, o caralho. E tinha uns negão, assim, tipo, sul-africano, assim, sinistro, assim, uns pastor de terno, assim, cara, e a gente. Tudo preso, né? Tudo preso ali, tudo que foi barrado no aeroporto. Aí a gente entrou, no começo, assim, todo mundo se encarou, meu, se esses caras chegarem pra cá, velho. Vamos pra cima, não sei o que, né, bom, pra se tirar, não sei o que, tudo. Meu, foi passando as horas, ficou 20 horas preso com aqueles caras. Porque agora que tá todo mundo trocando ideia, que não sei o que, a gente já sabia que todo mundo tinha se fudido. Uma pergunta, nessas 20 horas nesse lugar, foi melhor que aquele África que você falou ou não? Cara, não foi porque ali a gente ainda tava com a liberdade. Nossa, tinha agenda pra cumprir, né, cara? Lá a gente caiu a casa. Cara, vão mandar a gente embora pra onde? Como? Sem saber nada. Sem saber de nada. E sem nossa grana. Detalhe,
a gente estava lá nessa situação e nossas 4 passagens estavam penduradas. Uma no cartão de crédito do André. Não. O André? É, do André. A outra no cartão de crédito da esposa do Borello, na época, a esposa do Borello do Social Caos. Caralho. A outra no chefe do guitarrista do moleque lá que pegou férias pra viajar. E a minha nem sei onde que tava. Tudo pendurado. Tudo pendurado pra gente pagar aqui. Os caras tomaram todo o nosso dinheiro que a gente tinha feito até a metade da turnê. Pegaram tudo, né? Aí, cara, ficamos presos nesse lugar, cara. Umas 20 horas. E não tinha uma moeda pra ligar pro Brasil, pra avisar, não podia. A gente só podia ir numa máquina lá, que alguém arrumou alguma coisa pra gente, pegar uma limonada horrível com um pedaço de um pão tosco lá. Nossa. Que eles deram pra gente lá. E ninguém sabia, meu. Todo mundo preocupado com a gente. Cadê os caras? São direto sumiu, os caras desapareceram. Viramos notícia no cenário underground da Europa na época. E aqui no Brasil, os familiares tudo preocupados, né? Tudo em choque. Todo mundo preocupado. Sabiam que a casa tinha caído. Aí, cara, passou essas 20 horas tudo, a gente veio um cara comunicar que a gente ia sair. E que era assim, por lei, você é mandado quando você sua entrada é negada, você ganha um X no passaporte, a gente ganhou um X no passaporte. E você manda a pessoa de volta pro país que te mandou pra lá. Então nós mandaram a gente de volta pra Amsterdã, cara. Entendi. Aí a gente ficou 400 quilômetros do Sem nosso custo ou com custo? Eu acho que foi sem custo, cara. Porque tivemos que esperar um avião da EasyJet. Aí detalhe, quando chegou esse avião, que vieram tirar a gente dessa celinha aí que a gente tá no aeroporto lá pra levar pro avião, a gente chegou lá uns 3 dias sem tomar banho. Né? Esse aí acho que era o 5º dia já, né, meu? Tava bom. Tava todo mundo podrão, né, meu? Aí os caras pegaram a gente, cara, levaram numa van, que tinha grade também, parou a van de ré, assim, em frente àquele bolo de bagagem. Aí você duvida, o cara falava assim, ó, vem aqui, mostra qual é a sua bagagem. Aí this, that. Aí o cara separa, essa aqui é teu. Aí esse instrumento tava no meio? Né? Tava os instrumentos, as mochilas, tudo certinho. Aí tiraram, aí, por exemplo, o primeiro foi lá, o cara pegou e tal. Aí você subia na escada do avião, eu não sei se ela era moça, o que ela era lá, gerente, sei lá que porra que ela era, ela devolvia as sacolas com o nosso dinheiro, nosso passaporte, nossos pertences, nossas carteiras e tudo. Você já entrava no bagulho? Aí fez isso com um de cada um de nós. Quando nós entramos no avião, o avião já tava lotado, parado e atrasado. Tava todo mundo puto com a gente, aqueles europeus lá. Era voo comercial normal. É um voo que ia pra Holanda. Nossa, que pergunta. Quando nós subimos no avião, tinha 4 folhas sulfite. Tinha 5 folhas sulfite com nossos sobrenomes escritos nos bancos. Mr. Meloni, Mr. Rufo, Mr. Pinto, Mr. não sei o que lá. Era nós, assim, sentado no aeroporto, todo mundo barba gigante, podraço, assim, olhando os caras, esses caras vão explodir o avião, são terroristas, vão sacar umas facas, sei lá o que a galera pensou, mas o olhar da galera pra gente era hostilidade pura, né? Aí fomos jogar a gente em Amsterdã. A gente perdeu. A gente tinha uma semana completa na Inglaterra, tinha 5 shows, 2 vans. Caralho. Era um negócio bem legal, cara. Tinha show em Liverpool, Manchester, nos principais lugares do underground. Nossa. Você lembra daquela banda Nazum, que os caras morreram no tsunami, um dos caras morreram no tsunami? Sim. Eles estavam fazendo uma turnê na Inglaterra com os Terminais Terra, a gente ia assistir na segunda-feira, ia fazer uma sessão de foto em Londres. Nossa, o bagulho ia ser lindo. Já tava tudo esquematizado. Aí nós ficamos nessa situação. Chegamos em Amsterdã, cara. Jogaram a gente lá, descemos, né? Com um X na carteira, 400 quilômetros do nosso carro. Caralho, mano. Com a grana, com tudo de volta, sentamos lá no aeroporto. A gente só tinha um contato em Amsterdã, que era do Bafo Neto. Porque ele foi lá no show domingo, e o amigo nosso, o Fu, que tava bem chato, que ele queria visitar a loja de instrumento, que ele tava montando estúdio, vai se fuder, nós estamos em torneiro, tem tempo. Aí o cara deu uma atenção pra ele, você quer visitar? Quando você estiver em Amsterdã, você me liga. Anotou no canetão o telefone e botou no zíper da jaqueta dele. Quando nós descemos lá em Amsterdã, mano, não sei o que, ele falou, peraí, tirou, tava o telefone do Bafo. Aí nós ligamos pro cara, olha que loucura, mano. Aí ligamos pro cara, né, tá. Chama Bafo. O Galo, não sei se foi o Galo que ligou, quem foi o Marcão, velho. E aí, como é que tá aí em Londres, velho? Porra, não estamos em Londres, cara, nós estamos em Amsterdã. Como assim? Nós somos deportados. Puta que pariu. Ele já tinha sido também deportado. Essa história é surreal, velho. Eu tô rascunhando. Essa história eu vou contar com certeza. Não sei se eu já escrevi sobre isso, mas assim,
Quando ele ficou sabendo que a gente tava lá no aeroporto, ele falou assim, ó, daqui a 1 hora e meia eu tô aí. Vou buscar vocês, fiquem aí, né? Aí a gente sentou lá, né, meu? Todo mundo cabisbaixo, tenso, porrada, os últimos dias, turnê cansativa pra caralho, cara. Já tinha. Tava na metade de 45 dias. 22, 23 dias de show já, aí dormindo mal, não tomando banho, tava zoado. E ainda tomamos essa porrada. Caralho. Aí o que a gente fez? Tentamos avisar as pessoas no Brasil que a gente tava bem, que tinha acontecido, tentamos avisar os gringos que a gente tava ainda por lá e tal, e esperamos o bafo, né? Aí ele chegou. Os caras lá da gringa não ficaram putos que, tipo, vocês não foram, né? Lá do não, aí da Inglaterra. rolou, tipo, divulgação, que a banda foi impedida de entrar. Rolou maior marketing, assim. A gente ficou, cadê os caras? Todo mundo queria saber dos caras da dieta. A gente sumiu lá, né? Que da hora. Então teve esse barulho, todo mundo ficou sabendo. Isso também beneficiou a gente na segunda parte, porque uma parte de gente comprou merchandise. Levaram a gente em umas lojas os caras compraram, todo mundo se envolveu, né? Mas essa é engraçado, cara, que a gente chegou lá e o Bafo apareceu lá e falou assim, não, nós vamos lá pra minha casa. Ah, beleza, né, vamos pra lá. A gente tava em 5. Começamos a ir pra casa do cara. Chegamos lá, sabe esses sobrados europeus de 3 andares e tem aquele só? O cara tava morando clandestinamente no sótão. Esse sótão tinha uma divisória de madeirite e aí ele tava morando num ângulo assim, no outro morava um espanhol, que só ia lá pra dormir, que trabalhava lá o dia inteiro. Nossa, mano. E detalhe, toda a estrutura dessa casa é de madeira. Sim. Caralho. Né? Aí sobe 5 negros lá de madrugada, sobe lá pra cima, fica 7 negros dentro daquele negócio. E lá nessa metade, o que ele fazia lá como trampo? Ele embalava maconha para os coffee shop lá que ele trabalhava em Amsterdã. Né? Então chegamos lá daquele monte de maconha. Cara, é uma loucura, velho. Sem brincadeira. Que da hora. Aí, cara, botou a gente lá, né? Aí no primeiro dia, quando a gente chegou lá, a gente sentou, aí fizeram um macarrão lá e tal. A gente comeu, trocou ideia. Ele falou, já aconteceu isso comigo, é foda, eu sei como é que é e tal. Vamos resolver essa questão. Vocês estão muito tenso, muito cabisbaixo, vamos dar um rolê. Vamos sair aí na noite. Tomaram banho antes, não? Ali não tinha, acho que não tinha. Não tinha chuveiro ali também? Não tinha. Eu acho que foi uns dias depois que nós fomos pra uma casa mesmo. Aí rolou um chuveiro. Aí tinha um bar de brasileiro, tem um bar de brasileiro, não sei se tem mais, eu tô falando de 2004, 20 anos atrás, né? Que era um bar bastante conhecido com os brasileiros em Paraná. Falou, tem um bar dos Brazuca aqui, os caras são amigos nossos, vamos pra lá, vou levar vocês lá. Vocês vão num café shop, fumar acalmar, tomar uma breja e vamos esfriar as ideias e reorganizar a coisa, né? Vamos lá. Aí saímos, fomos lá pra esse bar, né, cara? Aí chegamos lá, esse pessoal do Norest, que era a banda que mandou a carta pra gente, eles tinham acabado a turnê perto da Rússia. Só que um dos caras, eles acabaram a turnê e iam devolver uma van. Eles chegaram lá em Amsterdã, a verdade foi essa, esse cara chegou antes e a banda tava chegando pro aeroporto, os caras iam deixar a galera lá e ia voltar pra devolver a van na Rússia, porque a van que eles estavam viajando quebrou, na Rússia eles compraram uma van velha lá e vieram pra cá. Caralho! E aí encontramos o cara lá, contamos uma história que tinha acontecido com a gente, né? Eu avisei. O cara tava chapadão, não, vamos lá na embaixada fazer um protesto, ele queria quebrar o pau lá, a gente, não, cara, nós já estamos com um monte de problema pra resolver, velho. Não queremos ir pra pôr na embaixada protestar nem nada, a gente quer resolver. Aí ele bebaço, ele falou assim, cara, é o seguinte, tem uma van que tá vindo da Rússia, que vai deixar os caras aqui na sexta, isso era na terça ou quarta. Não, na quarta, terça que nós chegamos lá. Terça-noite, na quarta. Essa van vai chegar aqui sexta-feira, não sei que horas, vai deixar o resto da banda aqui, o cara vai subir e vai passar por perto de Munique. Então vocês podem conseguir uma carona nessa van. Porque assim, a gente fez a conta, pra gente ir os 5 de trem pra Munique, acabava com todo o dinheiro que a gente tinha. Zerava. E aí como é que a gente ia pagar os 4 cartões que estavam aqui? A gente já tinha perdido 5 shows na Inglaterra, de venda de material, cachê, que o dinheiro mais forte que o euro, né? Que era a Libra, né? Acho que é a Libra, né? O Libra, esterlina, né? É, Libra. Então nossa situação tava delicada ainda, cara. Aí
a gente ficou nesse bar, esse cara foi embora, bêbado também, e deu o telefone, e marcou o nosso telefone, ele não deu um telefone. Ai, cara. Aí ele saiu bêbado, daqui a pouco a gente tá lá no bar, assim, ele volta puto. Pô, cara, o que aconteceu, velho? Roubaram minha bicicleta. Ele tinha de bicicleta, roubaram a bicicleta do cara nesse bar aí. Caralho. O cara teve que dar uma caminhada, meu. O cara foi embora bêbado, sem a bicicleta, com o nosso telefone marcado no negócio dele, e ficou de ligar pra gente pra falar quando que essa van ia chegar. Olha a chance do cara Nós ligar. ficamos uma tensão do caralho, cara. Aí voltamos lá pra casa do cara, sobe tudo aquilo. No dia seguinte já tinha uma reclamação lá, o cara falou, velho, vocês não vão poder ficar aqui. Aí começou a nossa saga lá em Amsterdã, né? Vai pra cá, vai pra lá. Na época tinha um programa da Band, que era os brasileiros no exterior, você se lembra desse programa? Sim. Uhum. Eles tinham gravado uma matéria com esses malucos aí, há pouco tempo, antes da gente ir, né? Que eles moravam em Amsterdã, os irmãos lá. Aí os caras levaram metade pra casa de um, metade pra casa de outro. Aí lá, chegamos lá, tinha uma casa, tinha chuveiro, tomamos banho, organizamos as coisas, se organizamos. Aí nesses dias que nós ficamos parados esperando uma ligação do Paulo Zé, que é esse gaúcho aí da banda que chegou. Aí eles levaram a gente em umas lojas. Lá em Amsterdã tem uma banda que chama NRA. Acho que até o André, se eu não me engano, lançou o CD desses caras aqui no Brasil. É uma banda de skate punk, né? Melódica, assim, expressiva. Lá. E o cara tem uma loja de disco, de vinil. Eles levaram a gente na loja. Os caras ficaram sabendo o que aconteceu, compraram coisa. Caralho. Arrumaram show pra gente em lugares que a gente não estava agendado. As bandas trazem os caras aí pra tocar junto, sabe? Deram um suporte pra gente. Ficamos lá mais tal, esses dias, quarta, quinta, aí tava programado para chegar na sexta esse carro aí. Quando foi, acho que na quinta noite, ou na sexta de madrugada, esse cara ligou pra gente. Caralho. Alô, Paulo Zé, todo mundo na sala assim, sabe? Da maior tensão, cara, eu me lembro até hoje. Pá, não sei o que, esse que lá. Falou assim, meu, a gente tem que ir pra lá 11 horas da manhã. Os caras estão vindo e vão chegar lá. E lá no aeroporto a gente dá um jeito de encontrar os caras. Eu vou estar lá também, eu ajudo, né? Eu falei, beleza. Aí nós fomos pro aeroporto de manhã, assim, cara. 10 horas da manhã a gente tava no aeroporto, batemos um plantão lá, assim. Acho que quando foi umas 2, 3 horas da tarde, a gente viu um dread, assim, andando. É o Paulo Zé, tinha chegado a tal da van. Aí, cara, chegou a tal da van, o cara tinha falado pra gente que se a gente enchesse o tanque da van, podia subir com ele. Só que a gente não sabia que a van tava toda destruída, né? Porque a van dos caras quebrou. Eles compraram uma van pra vir da Rússia pra Alemanha. Né? A van, cara, o banco de trás não tinha. Aí voltou 2 caras deitados assim, entrou 2 deitados assim na parte de trás da van assim, deitado, um ali num biombo que tinha assim, e eu e mais um na frente não tinha cinto de segurança, segurando o cinto de segurança, assim, que dava os carros assim, né? E o cara assim que tava dirigindo, ele tinha eu não sei se ele tinha tomado uns ácidos, que ele tinha ele tinha uns piti, então ele fazia assim. Cara, e a gente ficava olhando assim, aí era a única alternativa que a gente tinha de ir pra perto de Munique com esse cara, com essa van. Caralho! E fomos até lá com essa van, os caras deitados que não tinha o banco de trás, um outro sentado no biombo, eu e o cara segurando E o cara deu... E a gente, puta, esse cara vai meter esse carro na traseira do carro. Meu, foi surreal. Nossa. Chegamos perto de Munique, aí o cara, o Zig, que tava morando lá, ele abraçou a gente, ele foi lá buscar a gente, ele e o filho dele era um moleque, cara. Molequinho de, sei lá, 10, 11 anos. Que da hora. Acredito eu. Na época, hoje ele já é um homão e tal. Esse cara, quando ele falou isso pra gente, lá no bar do Marcão, no balcão do bar do Marcão, vocês vão o Marcão vai emprestar o carro pra vocês? Ele acho que ele nem imaginava que a gente ia. Depois nós estamos na porta do cara, deportado. Morava ele, a esposa e o moleque. E ele, tipo, guardava as economias, eles trabalhavam os dois numa fábrica ali, eles estavam economizando grana e guardavam a grana embaixo do colchão, né? Caralho. Aí o Marcão contou pra gente, depois que, quando nós chegamos lá, ele pegou o Marcão de canto e falou, que esses caras que eu tô colocando aqui na minha casa, né? Porque é o seguinte, assim, ele falou, fica frio. A gente mijava, assim, caiu uma gota na privada, a gente já corria, limpava, nós ficamos piano, né? Mas ele ajudou a gente pra caramba a sair dessa situação. Aí nós saímos. Aí a gente pegou, fomos lá, pegamos o carro, de volta, demos uma organizada nas coisas, tudo, e tava com 4x nos passaportes. E aí perdemos aquela semana, ia recomeçar, a gente tinha que tocar na Itália, e da Itália pra Suíça. Ia dar continuidade pra reta final da turnê, a gente ia tentar se recuperar, cara. Tentar recuperar o ritmo, fazer a turnê até o final, vender merchandise, tocar, cumprir e minimizar os prejuízos. A gente tava lutando contra tudo naquele momento. Caraca.
Tava na Alemanha, em Munique, pegamos o carro do cara, fomos pra Suíça. Era primeiro Suíça e depois Itália. Aí lá na Suíça tem uma banda que chama Skunks. São uns moleques lá, que devem ser uns velhos hoje, né? Ficaram amigos nossos, né? Era uma banda legal, os caras, tá? Caímos na mão desses caras pra fazer 2 shows, né? Aí os caras chegaram lá, bombaram de fumo, tá? Ficamos bem à vontade lá. Ficou tranquilão. Tocamos, fizemos 2 shows, fizemos uns shows legais e tal. Tocamos com uma banda americana, mó legal. Os caras tinham uns instrumentos tudo feito de tambor de ferro. Ah, é? A bateria, o baixo, a guitarra. Artesanal pra caralho. Artesanal, um som industrial. Mano, foi uma balada bem legal, nós ficamos lá. Tal, beleza, começamos a se recuperar e fomos pra Itália. Quando nós chegamos na fronteira da Itália, da Suíça pra Torino, os homens enquadraram a gente, né, na fronteira e tal, porque pegaram os passaportes com os X. Quando dá ruim? Eles vão verificar. Averiguar se tem algum BO, né? Aquilo lá é um sinal de que tá com aquelas pessoas que estão ali não são pessoas não gratas para algum momento. Aí, meu amigo, um tal de um cachorro lá do Gambé começou a latir pras bolsas, pras 2 bolsas nossas. Que pariu. Aí, velho. E aí? Isso aí arrepiou, né, cara? Puta que pariu. Você tem alguma coisa aí? Tem alguma coisa? Quem é essa bolsa aqui e essa aqui? Era o Marcão e o Galo. Aí, velho, a gente ficou assim, os caras pegaram os caras e entraram lá pra dentro da sala. A gente falou, nossa. E não tinha nada. Não tinha nada, só era o cheiro. Não tinha nada. Aí os caras enquadraram lá, e aí o Galo, não, que a gente tava em Amsterdã, compramos, guardamos aqui, fumamos, é isso mesmo, tal, você quer liberar a gente. Aí saímos, aí fizemos shows e tal, e terminamos o rolê. Caralho. E voltamos pra cá, chegamos aqui, cara, pegamos a grana da turnê assim, fomos num câmbio assim, trocamos assim, veio aquela bola de grana assim, fez assim, ó. Pagamos todos. Deu pra pagar todo mundo? Pagamos todo mundo, velho. Pagamos 4 passagens assim, mas. E sobrou um pouquinho? Não, perdemos uma semana na Inglaterra que era vital pra era ela que ia sobrar. Era a cereja do bolo, caralho. Né? Então foi essa aventura aí, cara. Deu trabalho pra consertar, né? Teve essas pessoas que ajudaram a gente, teve situações difíceis. Depois disso. Os caras desanimaram, né, de voltar, de continuar. Ficaram meio em choque, exatamente. né? Então a gente ficou sem voltar, não tivemos mais nenhum projeto. E aí o Marcão acabou deixando a banda, né? O Pancho já tinha deixado, na época era o Gil que também deixou a banda, né? O moleque. Foi muito pra ele também, né? Na primeira turnê do já cara. Passar por tudo isso aí, ele falou que é isso. Não quero mais. Vou pra faculdade, vou arrumar uma namorada, vou fazer o caminho normal, né? A saída do Marcão, tipo... deu algum atraso na banda? Tranquilo? Não, cara, foi uma situação assim diferente, eu diria, porque assim, a gente sempre foi muito amigo, a gente é muito amigos. O Marcão é amigo de muito tempo. Nós somos amigos. O Marcão tocou na banda acho que 28 anos. Caralho. A gente tem 9 discos, ele gravou os 9. Não, ele gravou... dos 9 ele gravou 7. Caralho. Né? Quase tudo. Exatamente. Então tinha uma história muito, muito legal com o Marcão. Quando ele foi convidado para fazer um teste do Dead Fish, ele falou pra gente. Foi bem transparente. E quando ele passou também, veio o Aliande na época. Ele veio trocar uma ideia com você. Mas explicar. Tipo essa aquela coisa, sabe? Eu vou te fuder, velho, mas eu quero ficar de boa com você, né? Sabe? Aquela coisa. Porque aí a gente sabia que ele ia sair para um esquema mais forte, uma banda mais consagrada e que aquilo ia dar um boom na carreira do cara dele, e também que a agenda do cara esquece, né? Então, mas ele não quis sair do Ação. Ele ficou nos dois. Ele falou assim, não vou sair nem fudendo, só se vocês me tirarem. Aí jogou pra nós. Né? E aí a gente aceitou essa situação. Continuamos trabalhando com ele e ele trouxe o Edu Nicolini. Ele falou, vou trazer um batera pra vocês. Legal. Trouxe o Edu Nicolini e falou, o Edu vai ajudar. É de sub. E acabou que o Edu fez 95% de todos os shows nesse período todo. Ele ficou 12 anos no Dead Fish. Os primeiros 12 anos com o Edu com a gente. O Edu fazendo tudo. E aí foi assim até a pandemia. Quando teve a pandemia, parou tudo, porque o Marcão ensaiava, só não fazia os shows. Quando teve a volta da pandemia, isso durou 12 anos, né? Então deu certo durante esse período. A gente aceitou, foi uma situação cômica. E foi cômoda, né? Mas a gente deixou também de fazer algumas coisas pra banda que a gente poderia ter feito e não pôde por causa desses entraves aí, né? Quando nunca rolou um show dos dois juntos? Dead Fish e essa? Já rolou, Dead Fish e Ação Direta. O Marcão já tocou nos 2 shows.
Com o Edu na bateria e o Marcão na bateria também já rolou Agrotóxicos, criação direta, o Edu toca no Agrotóxicos também, né? Já rolou várias situações. Legal. A gente é amigo dos caras da Edfish, tem uma amizade, tem amizade com o Marcão. Não ficou nenhum mal resolvido sobre isso, foi amizade, mas quando voltou da pandemia, o primeiro show que teve quando acabou a pandemia foi um festival no Maranhão, no Nordeste, né? E aí a gente estava trabalhando com essa agência, Chaninho Discos, e foi a gente, o Oitão, que é a banda do Henrique Fogaça, lá do Masterchef, e o Multilator, lá de Minas, banda de metal. Então o produtor contratou, comprou as passagens, o Marcão falou que ia com a gente, e aí pintou um show do Dead Fish. Aí os caras do Dead Fish tiraram o Marcão desse rolê, pagaram uma passagem pro Edu ir com a gente e tiraram. Aí a partir daí, cara, deu uma brochada. Você não ficou com vontade de falar assim, ei, Dead Fish, vai tomar no cu? Não, acho que foi legal. O que teve de bom nisso é que a partir desse momento a gente percebeu que rolou durante todo esse tempo, mas daqui pra frente não ia mais rolar. Foi um pano. Porque é uma situação muito complicada você pagar uma passagem pro cara ir tocar e o cara ter que sair do show para atender uma outra banda. Né? Isso mexe com... É deselegante. Ainda mais na matemática do rock, que é aquela matemática contada, né? Estamos falando de passagem aérea. Então, nesse momento aí, deu uma brochada geral, assim. Aí o Marcão mesmo falou, cara, eu tô atrasando um lado, acho que é melhor eu sair fora, vou ter que focar lá. E também porque o Dead Fish cresceu muito, né? E ele tava, assim, com a corda no pescoço, não tava conseguindo atender a gente. E ao mesmo momento que a gente tava trabalhando para meter mais demanda para a banda, né? Entendi. Então, aí nesse momento ele sai da banda, né? Aí nesse momento a gente oficializa o Edu Nicolini e a gente já tava tocando com o Denis, o japonês que tinha entrado no lugar do Pancho, né? Então esses dois caras trouxeram esse gás, porque esses dois caras têm essa vontade de ir pra estrada, de fazer as turnês. Eles estão frenéticos. Não, eles já fizeram, né, e querem continuar fazendo. Então, nesse momento, a Ação Direta consegue uma vaga lá no Obscene Extreme. Essa vaga em 2020, né, que a gente conseguiu, a gente lançou o último álbum na Cruz da Exclusão, ainda com o Marcão, né? Foi em 2019, saiu em novembro e dezembro de 2019. Virou o ano, veio a pandemia, caiu tudo, fodeu. Parado. Aí teve essas movimentações, tudo. E aí agora, pós-pandemia, a gente voltou com essa formação já com o Edu como baterista oficial da banda. E aí a gente foi lá conversar no festival, tentar pegar a vaga de volta, conversamos com o cara veio pro Brasil também, inclusive, nós fomos conhecer ele. É o maior festival de música extrema do mundo e ele ofereceu a vaga pra gente, ofereceu uma condição legal pra gente ir. Que da hora. E aí a gente falou, cara, se a gente não aproveitar essa oportunidade, não vai ter outra. Porque o cara tá oferecendo um valor lá legal, que, sei lá, equivalente a quase 2 passagens aéreas, cara. Porra. Então vamos fazer um trabalho, levantar essas outras 2 aí e vamos encarar. E aí todo mundo se mexeu, a gente começou a trabalhar, começou a interagir com o festival, confirmamos a banda no festival. Que legal. Começamos a fazer um caixa, né? Desde setembro do ano passado, a gente começou uma tour no Rio Grande do Sul e veio desde lá até aqui fazendo caixa, merchandise da Ordai, é disco, é cachê de show, é ajuda de custo, fazendo um caixa e chegou nesse momento que essa semana a gente recebeu uma grana do festival. Que legal. E ontem foi comprado as nossas passagens. A grana da Ação Direta, vocês dividem entre si e faz um caixa ou é tudo caixa? As granas da Ação Direta a gente divide sempre entre a gente. Mas quando entra um projeto dessa de forma, caixa, a gente congela tudo, cara. 100%. Entendi. Né? Entendi. Então a gente está vendendo camiseta, vendendo vinil, vendendo CD e fazendo show. Pra caralho. Já faz 3 anos, assim. Só que a gente começou a fazer caixa em setembro do ano passado, quando realmente... Viu que a gente decidiu que ia rolar e o cara rolar. falou, vou rolar e eu adianto uma grana pra vocês. Caraca. Pra ajudar. Então a gente abraçou. E é sempre vocês que ficam no merchan? Cara, eu odeio ficar no merchan, é muito difícil, mas assim, a gente tá... Muitos desses shows que a gente tem feito aí, a gente tem feito sem equipe, cara, porque a gente mudou algumas logísticas, tá viajando de carro alugado em vez de van, em várias situações, né? A gente viaja de avião também e viaja de ônibus, de linha também, né? Mas não tem tempo ruim. Para algumas situações aí a gente teve que reduzir, por exemplo, a gente tá fazendo vários, a gente foi para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul, de avião, o cara pagou a nossa passagem, só que lá a gente alugou um carro e rodamos, fizemos 4 shows. Fomos pro Paraná de carro. Né? E aí o ganho vem mais,
você viaja sem muito conforto, dirige, troca o volante e tal, mas o resultado financeiro vem. Né? Então a gente precisou fazer isso agora. Com exceção de um show que a gente fez no Sesc, lá em São José, em Presidente Prudente, que a gente foi de van, para ter um conforto, foi no meio dessa turnê, mas a maioria a gente está fazendo de carro. Então os shows mais estruturados, geralmente você faz de van, de micro-ônibus, essa coisa toda. Agora, se você está atuando no underground, cara, você tem que baixar custos também logístico. É caro viajar no Brasil, né, cara? Quanto menos você gastar, mais você ganha. Exatamente. Aí a possibilidade de você arrecadar alguma coisa, trazer algum resultado, melhor. Então a gente tem feito isso. Tem feito essas estratégias de alugar carro para viajar e dirigir, meter a mão na massa, fazer tudo acontecer, né? Assim que a gente está construindo esse rolê da Europa, em parceria com o Obscene Extreme, uma parte eles estão cedendo para a gente financeira e a outra parte a gente está levantando com a banda. A banda tá pagando, a banda é uma autogestão. E lá nós pretendemos tocar, fazer um trabalho de merchandising. Nós temos um álbum que está saindo lá em vinil, que é o Na Cruz da Exclusão, nosso último álbum. Nós temos um apoio do selo Break the Silence lá, que está lançando o álbum e está fazendo o booking, armando todas as datas, com exceção do Obscene Extreme. Então a gente sai lá tocando, vendendo merchandise, fazendo shows, pagando as contas do dia a dia e tenta trazer um resultado que pode ser recuperar esse investimento, trazer um pouco menos ou trazer um pouco mais. Nessa viagem, vocês vão para qual país? Essa viagem ela está focada basicamente em 3 ou 4 países. 3 Qual já que é o estão primeiro? confirmados. É a Alemanha, Tá. a República Tcheca e a Áustria. Inglaterra não? Escama, assim, ó. Inglaterra tem um X, assim. Na ó. verdade, assim, é a primeira vez que a banda, dessas 4 vezes que a gente foi para a Europa fazer turnê, é a primeira vez que a banda vai para um festival grande. Ah, entendi. Então, não dá para, a gente tem pouco tempo para ficar e não dá para casar com a Inglaterra. Hoje a gente já tem muitas informações legais sobre como entrar, muita orientação das pessoas e assim, nós não estamos fichados lá. Entendi. Isso já expandiu porque nós não fomos deportados. A gente negaram a nossa entrada porque a gente estava irregular com as regras de lá. A gente entende isso hoje, né? Exato. Então existe a vontade de voltar, a loucura de voltar. Talvez aconteça, mas como a gente ficou tanto tempo fora do circuito europeu, são 20 anos, agora a gente está voltando, vai depender muito de como for rolar essa turnê. Mas eu acredito que a gente está muito bem assessorado dessa vez. Que da hora. A internet hoje proporciona você saber o que está acontecendo, onde você vai tocar, quem está organizando, tudo isso aqui. Você consegue fazer uma divulgação também. Então agora é hora de fazer por partes, né? Vamos fazer essa turnê. Se for legal, quem sabe a gente volte e vá para a Inglaterra. Pode ser que role. E essa tem data de início e fim ou não? Sim. A gente embarca dia 26 de junho, 26 do 6, e volta para o Brasil dia 15 do 7, né? E a gente toca na... terça, 3, quarta, toca dia 5 e dia 7 de julho no Obscene Extreme, sexta e domingo. Que legal, que bacana. No palco Battlefield, que é o palco principal, e no After Party, que é a festa de encerramento. Toca pros loucos lá. Que animal, hein? Esse vai ser top, pelo jeito. Dá uma visibilidade muito grande, né? Aquele cartaz tem um peso muito grande, né? Não sei se vocês mostram o cartaz do festival. Sim. Aí. Não, a gente coloca. Tem um peso muito grande e abre muito contato, dá muita visibilidade, né? No dia que o festival anunciou Ação Direta, oficialmente nas redes deles, a gente recebeu contato de banda de Tóquio. Vocês estão no festival, que legal, a gente nem conhece a banda. É muita visibilidade, né? Hoje o Obscene Extreme é o maior festival de música extrema do mundo. Nossa, que animal. Então é uma coisa surreal, assim, né? Então, pra gente tá sendo muito legal voltar participando desse festival e voltar no momento que a gente tá, que a gente vai chegar na Europa voando. Com o pé na porta mesmo, porque a gente tá muito bem entrosado, muito bem ensaiado. Eu vi o show de vocês lá. Né? Mano, que show, até arrepia, a gente tá muito bem preparado e os gringos gostam, né? A gente, na verdade, vai colher os primeiros frutos de todas as sementes que a gente plantou lá em 97, 99, 2001 e 2004. E não pudemos voltar mais depois por uma série de acontecimentos, né? Que começaram com esse episódio da Inglaterra. Que animal. Se você é da Inglaterra e quer levar o GPT, ele tá finzão pra ir pra Inglaterra. Não tá só contratar ele. Vem, eu tenho o caminho certo. De lá pra cá, algumas bandas voltaram a tocar na Inglaterra. Os Ratos fizeram shows na Inglaterra, o Inocentes fez shows na Inglaterra também.
E tudo correu bem porque hoje a gente sabe os caminhos, né? Naquela época a gente não foi orientado e... Só foi, né? Vamos aí? Vamos. Porra louca, sabe? Lá da Europa, qual que foi o melhor lugar que vocês tocaram? Cara, um dos países mais legais assim é a Alemanha, né, cara? A Alemanha... A recepção dos caras é A sensacional. recepção, a estrutura, né? Aí tudo, a atmosfera, né? A gente tocou em bunker, tocamos em Ocupa, a gente fez um circuito totalmente diferente, um circuito hardcore mesmo. Né? Como é que é tocar em bunker? Cara, é uma loucura, aqueles negócios de descer lá embaixo, aquelas portas assim, sabe? Umas coisas loucas, assim, coisas da Segunda Guerra, tocamos em prédio ocupado, que foi atingido por míssil, a parte de cima não existe, é o pop, que nós vamos tocar de novo nesse lugar. Em Berlim, ele é um símbolo de uma resistência, de um movimento de resistência lá. Esse lugar já foi bombardeado na Segunda Guerra. Ele está em pé até uma certa parte, os caras fazem rapel lá. Caralho, tem salas de show, sala de cinema. É um negócio bem louco, é uma contracultura, né? Esse é o circuito do Ação Direta. Só que tem uns clubes também, bares, pubs, né? Então dessa vez a gente está bem assessorado. Faz muito tempo que a gente não vai, né? Mas a gente está bem assessorado e vamos passar por um circuito legal. Vamos rever velhos amigos e vamos conhecer uma cena em um país novo, porque faz 20 anos que a gente não viaja. Né? Mudaram muitas coisas. Tudo mudou, também, né? Ainda mais depois da pandemia, né? Depois da pandemia, né? Então a gente está bem ansioso, numa expectativa grande. Eu cheguei a acreditar que não iria mais para esse tipo de rolê. E hoje estou aí, já comecei a sentir adrenalina, né? Porque ontem a gente deu esse passo de adquirir as passagens, né? E aí a coisa fica séria, né? Aí agora tem tempo. Você tem que se preservar. Tem data e hora. Agora não tem ré mais. Você tem que se preservar, você tem que trabalhar, fazer as coisas que você tem que fazer aqui para ficar fora. Você tem que preparar a banda, manter os ensaios, fazer os shows aqui ainda em coisa de caixa. A gente provavelmente vai tocar até a véspera da viagem para poder cumprir esses compromissos, né? E levantar a moeda. É uma meta da banda também, um objetivo da banda sair daqui com isso tudo 0 a 0, né? Pra gente poder trazer o resultado pra gente também, né? Pô, que legal, cara. Então, agora começou, é um prazer enorme também a gente saber que a gente tá representando não só a nossa região, como o Brasil também, no estilo, né, cara? Exatamente. E, parece que dessa vez tá tudo mais leve, tudo dando muito certo. O nosso álbum já tá na prensa. É uma edição especial lá, né? E essa semana, acredito que em mais 10 a 15 dias, nós vamos ter todo o roteiro para poder publicar o pôster oficial da turnê, essa coisa toda. Mas nos bastidores já está tudo muito adiantado. E esse fim de semana agora, a gente vem esses últimos dias tratando dos detalhes com o Obscene Extreme, né? E tá tudo certo, tudo programado. E agora é cumprir a agenda no Brasil. A gente tem uma agenda de shows aí importantes, né? Esse mês de fevereiro nós temos 2 shows. Temos um show no sábado do Carnaval, dia 10, em Diadema, lá no Container Pub. E temos um show dia 25 de fevereiro em Indaiatuba. Em março nós vamos ter um show muito legal no Iglesia, lá em São Paulo, que é a casa do João, do Guitarrista Matos. E a gente vai fazer uma festa lá junto com o Grinders e com o Necromancia. Que animal. Tudo em casa, duas né? bandas aqui da área, né? Que estão comemorando 40 anos de história. E são nossas bandas convidadas nessa noite do Ação Direta no Iglesia. Vai chegar aí o cartaz para vocês aí em breve. E estamos fechando outras datas também. E também temos uma tour, provavelmente a primeira tour da banda no Nordeste no final do ano, né? É mesmo? Também já está sendo arquitetada. Que animal. Essa era uma das coisas que eu ia perguntar pra você. Aqui no Brasil, como é que é? Tipo, tirando o centro comum ali em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, qual que é o lugar mais louco assim que vocês foram? Que você falou, cara, tocamos no Macapá e foi animal. Tem alguma coisa assim ou não? Tem alguns picos de punk, hardcore que não é o centro comum que a galera costuma frequentar? Cara, nós tivemos uma experiência fantástica que foi novembro de 2022. Nós fizemos uma primeira turnê pelo norte do país. Então a gente passou pelo Amapá. A gente já tinha tocado no Amapá, foi a segunda vez que a gente foi pro festival Quebra-Mar, da primeira vez. Tocamos num festival que o headliner era o Emicida, o rapper. Nossa, eu chutei que era o Amapá, mas é verdade. Foi um festival pela Petrobras patrocinando, chamado Quebra-Mar. Que muito louco, legal. Que legal.
Então essa foi a nossa primeira experiência lá. E aí a gente voltou agora para a primeira tour no norte, em novembro de 2022. Foi com um convite da Tumba, do Edu, do Nervocaus, né? Uhum. Nós fizemos Acre, Amapá, Manaus, depois nós fizemos Campo Grande, Cuiabá, desculpa, que é o mais conhecido como Cuiabrasa, Cuiabrasa. que, meu, calor forte. E voltamos pro Nordeste e fizemos Maranhão também. Então essa experiência de tocar pelo Brasil aí é muito louca. Eu adorei o norte do país, é um lugar muito legal, muito bacana. E tem uma galera, tem um público. Tem uma galera. Tem uma cena lá? Tem uma galera. É muito legal você olhar hoje. Eu tava contando histórias pra vocês do final dos anos 80, quando a coisa aqui tava bandeirante, era no facão, a gente Era, começou desbravando. nosso bate-papo. E hoje, cara, você saber que tem cena em Manaus, tem cena no Acre, tem cena no Amapá, tem cena em Cuiabá, tem cena no Espírito Santo, você saber que você contribuiu um pouquinho pra isso, É louco. você fica feliz e orgulhoso. Eu tenho esse orgulho. Você marcou a história. Exato, eu fiz distribuição de CD, eu ficava feliz de mandar o CD das bandas pra cá, pra lá, trocar, fazer tudo. E essa experiência foi muito legal. Em Manaus, cara, teve cara que veio ver o show, que subiu 2 dias de barco pelo Rio Amazonas. E pra voltar, que era descida, ele ia voltar em 1 dia e pouco. Teve uns caras que vinham comprar o material da banda, assim, de chinelo, bermudas, e comprar, levar aquele bolo de camiseta assim, e levar pra vender na sua comunidade, lá no meio do Manaus, sabe? Que animal. Rio Branco, no Acre, a gente ouviu várias histórias, é um lugar meio violento, sabe, violento? cara? É um lugar meio de coronéis, assim, essa coisa toda, né? Então é um lugar meio perigoso, assim, meio terra sem lei, cara. Mas tivemos umas experiências legais lá. O Amapá é muito legal, cara. O Amapá ali é uma galera bem moderna, bem culta, bem informada, assim, um cenário legal, comidas legais, assim. A gente foi pro Nordeste e voltamos depois pro Maranhão, foi muito legal. Fomos pro Maranhão com o Oitão, né? A banda do Henrique Fogaça. Aí você imagina a gente chegar lá com o chefe, masterchef da banda, pra ir comer lá no Maranhão. E aí, foi? A gente entrava nos lugares, todo mundo queria dar o bom e o melhor pro cara. E era bom? E aí ele chegava, quando a gente tem amizade, eu conheço ele do rock, o Henrique, né? Ele falou, ô Gilbertão, experimenta isso agora, camarão, experimenta isso aqui. Eu comi assim e falava assim, cara, que da hora. Ele falou assim, você curtiu? Desce aí. Aí veio aquelas pra meu. Chegou, a gente comeu tudo do bom e do melhor lá com ele. Ele experimentava as porções, porque os caras queriam apresentar, e ele virava pra mim, ô Gilbertão, você quer eu passo. Cara, foi uma festa, assim, muito legal. Ele é um cara legal? É um cara gente boa pra caramba. Gente boa? Gente boa. Porra, Humildade total, parceirão. Correria também. Talentoso, né? Deu sorte, tem estrela, brilhou aí, o cara tá aí, né? Na linha de frente. Ele é uma celebridade, né? A gente conhece ele do rock, é maloqueiro pra caramba. É maloqueiro. Total. Faz parte do nosso time. Faz parte do nosso time. E aí eu tive essa felicidade, né? A gente foi nos restaurantes lá, eu tava sentado praticamente do lado dele, fazia muito tempo. Eu não vejo ele frequentemente, porque Deve a estar gente uma mora correria longe, louca, tudo, né? mas então, aquele momento ali a gente tava interagindo legal e eu entrei lá, a gente entrava pra comer, os caras assediavam ele lá e ele recebia as amostras das melhores. E eu fiquei meio de tirar gosto lá. Então foi legal essas coisas assim. E o Nordeste também é legal, mas o Norte do país foi uma experiência dessas assim pelo Brasil, bem surreais, bem legais. Que legal, cara. Bom ver a cultura fortalecida nesses lugares também, né? Ah, muito bom. Eu acho que deve ser animal, tipo, é longe, né? Tipo, você vê o bagulho... É muito longe, cara. É E muito quando você longe. vê aquela floresta de cima lá, você entende a dimensão daquilo lá, as dificuldades de se administrar aquilo, fronteiras com outros Deve lugares, ser tudo, né? difícil pra caralho. E assim, né, o Manaus, se eu não me engano, tem acho que 30, ou ouvi falar alguma coisa assim, próximo de 30 milhões de habitantes ali que precisam se ocupar de profissão. Por isso estão lá sendo vítima de virar garimpeiro, trabalhar a serviço do crime organizado. Porque esse pessoal mora lá, meu, e se não tiver o que comer, não tiver o que trabalhar, vai ser escravizado e vai ser... Então é complicado, é delicado, não é uma situação simples, né? Porque é um lugar, assim, muito imenso, né, cara? Inexplorado, de certa forma. E que é difícil de cuidar, né? Principalmente você estando longe dali, né? Apostar uma estrutura ali, eu imagino que seja uma coisa muito complicada para os governos aí. Deve ser difícil, não deve ser fácil. Exato. Mas assim, foram experiências legais e a gente praticamente passou por
pelo Brasil todo. Tivemos uma experiência muito legal no Rio Grande do Sul também, no final desse ano de 2023, em novembro, nós fizemos uma turnê que passou pelo Rio Grande do Sul. A gente já tinha ido 2 vezes até Porto Alegre tocar, mas nunca tínhamos aprofundado, né? Então a gente tocou em Pelotas, tocamos em Canoas, tocamos em Santa Maria e tocamos em Caxias do Sul. Foi uma experiência bem legal também. Foi naquela época das enchentes do Recepção Sul. boa também? Uma recepção muito boa, uma galera muito responsa. E foi incrível, porque do meio daquelas chuvas, daquela gente, o fim de semana que a gente foi lá foi o fim de semana que abriu o sol. Pô. E baixou um pouco a... Então nós conseguimos fazer tudo lá, foi bem interessante. Que animal. A gente andou rodando bastante por aí. Que cara. legal. Ô Luiz, a gente tem o bate-bola hoje? Tem. Antes do bate-bola, vou te presentear com maçã do mel. Olha só, que legal. Cachaçinha de mel aí, tipo, Muito maravilhosa. Deixa lá no freezer. Estou experimentando aqui, parabéns aí, ó. Você gostou? Santo Mel. Eu tô sem óculos aqui, não vou conseguir. É Santo Mel. Mas Santo Mel, uma cachaça com mel de primeira qualidade. Muito gostosa mesmo. Parabéns aí, o pessoal. Indico totalmente aí, ó. Maravilha. Eu Que tô ótimo. indo devagar aqui, porque senão já viu, mas agradeço. Muito bom. Aí agora a gente faz um bate-bola. Tipo assim, o Luiz ele vira aquela Marília Gabriela, tá ligado? Tipo, ela vai fazer que cor, você vai fazer vermelho. Ah, uma música, você vai falar uma música, entendeu? Sim, tipo, sim. uma parada assim. Mentira, não é nada disso, mas tudo bem. É um quiz. É um quiz. Vamos lá. Gepeto, bora. Você contou vários shows, vários lugares, assim, diferentes, assim, que você foi. Tem algum, assim, tipo, que você fala, cara, esse foi o show mais animal que eu já fiz na minha vida, no lugar mais top que eu já fiz na minha vida, tipo, não foi, o lugar não era top, mas o ambiente, a galera. Tem algum momento, assim, que você fala, puta, esse é o momento. Esse foi o 100. Esse foi o momento da carreira. Cara, quando você tá na estrada há 37 anos, é difícil você falar um momento. Com certeza. Né? Tiveram alguns momentos, assim, que marcaram, né? Acho que o lançamento do primeiro disco, tem todas essas coisas. Mas um momento que me marcou foi quando eu recebi uma ligação do Hangar 110, em 99, para abrir o show do Agnostic Front. Exato. Isso foi um momento importante para a banda. Participação em grandes festivais brasileiros, como o Porão do Rock, por exemplo. Porra. Como o River Rock Santa Catarina, como Goiânia é Nós, Goiânia, foram momentos importantes. Na Europa tivemos momentos importantes também, show no El Paso, na Itália, num squat, na reabertura da temporada da casa, um show lotado, caótico, assim, muito legal. Acho que os momentos são esses, a estrada proporciona alguns momentos legais, você conhecer algumas pessoas que vale a pena, você tá com seus amigos, seus parceiros, né? Então essas tours, essas experiências e esses shows com bandas que influenciaram a gente, amizade com bandas como Ratos do Porão e Cólera, que a gente sempre foi fã, Sepultura e tantas outras, né? A coletividade com os amigos aqui da região, tudo isso são momentos, você começa a perceber que tudo são momentos bons, momentos ruins, né? Então você vai guardando os momentos. Como você está há muito tempo nisso, são vários momentos, né? Eu diria com certeza muito mais momentos legais, maravilhosos, espetaculares do que momentos ruins, mas tem os momentos ruins difíceis também, né? Mas tudo valeu a pena, tudo está valendo a pena, né? E é assim, acho que essas são algumas coisas assim, que marcaram, né? Ao fazer 35 anos foi uma marca importante também. Não é qualquer banda que Exato, alcança isso aí. eu vou fazer agora 54 anos, né, cara? Então você começa a pesar, né, cara? Você começa a falar, puta que pariu, né, meu? Tô falando de 40 anos, eu vou pra 60. Sei lá, parece que a vida tá passando tão rápido, né, cara? Assim, que você, quando tá numa banda, também passa rápido, né? O que eu acho mais da hora da sua história, tipo assim, ó. É 40 anos marcando história, velho. 40 anos, sei, às vezes eu pergunto, pô, como é que eu tô nessa aqui ainda, cara? Todo esse tempo. Mas eu acho justo, cara. Né? Tem um envolvimento muito grande, né? Muita correria, muita né? correria. É uma demanda de trabalho muito violenta, cara, muito pesada. Eu imagino. Nesse momento que a gente tá, eu particularmente tô com uma demanda muito grande, os caras também. Porque é muita coisa acontecendo, você tem que cuidar de tudo, né? Então, mas assim, a gente tá com tanta experiência que a gente adquiriu, a gente aprendeu a trabalhar.
Você aprende o que funciona, o que não funciona, o que tem que ser executor, o que não tem, como é que faz, quais as antecedências, quais são os times. Então a gente está super bem aí, super bem preparado para essa nova fase aí que a banda tá entrando, né? Com esse novo ano aí, 2024 praticamente a gente está com uma agenda completa aí, não tem muito o que fazer. A gente já sabe o que a gente tem que fazer até final do ano. Maravilha, isso então, é ótimo. Então é legal, né, cara? Então a gente está aproveitando isso tudo. Tem projetos também legais com a banda, tem projetos de relançamentos em vinil, especiais, como aconteceu com Entre Berço Caos, vai acontecer agora com Na Cruz da Exclusão, que vai sair na Alemanha. Nós vamos ter um vinil do Massacre Humano, que é um álbum também especial nosso, agora pro final do ano. Estamos trabalhando com tudo isso aí, né? Então, pra gente agora é estrada, cara. Estrada aqui no Brasil, pra gente manter a questão financeira equilibrada e seguir tocando e se preparando para essa grande aventura aí que vai ser essa turnê europeia aí de 2024. Eu espero que nessa turnê você tome banho todo dia. Agora, com essa idade aqui, cara, tem que ter as exigências, né? Tem que ter uma cama pra dormir, um banho, um chuveiro, uma privada. Um café no mínimo, né? Pelo menos isso. Mas aí eu vou voltar aqui pra contar pra vocês. Vai, com certeza vai voltar. Afinal, queremos. Tá aqui de novo vocês vão falar sobre ideia. vocês vão ter acesso aí na produção do nosso documentário aí, né? Veja a hora. Contar as histórias aí, trazer muita notícia quente. É legal que eu fiquei sabendo que o André vai estar, parece que na mesma época ali, tocando por lá também, que eles vão... Ele falou que o status ia... Então, quem sabe a gente vai se encontrar, não sei, né? Porque são circuitos diferentes que a gente faz, né? Mas pode ser que haja algum encontro, eu não sei. Eu vou falar com ele em breve sobre isso aí também. Eu acho que vai ser animal essa história aí. Mas estamos lá, cara, estamos lá representando. Vamos fazer assim. No final do ano a gente coloca os dois aqui e a gente faz um podcast. Contar umas histórias. Mas como que foi esse turnê? Legal. Contar esse rolê. Uma ideia boa. Maravilha. Tem mais uma, pera aí. Lógico. São 37 anos de história. 37 anos de estrada. É... Sem paradas. Sabe Sem parar. Tirando uma férias de Você sabe o que é 37 anos de história? É a minha idade. É a nossa idade. Caralho, mano. É animal isso aí. Pra gente que tá aqui, isso aqui tá sendo tipo assim, ó. Não tem preço, tá ligado? E a gente era adolescente e frequentava os vulcanos da vida aqui, os bar aqui da região. Bar do Tadeu. A gente frequentava os bar da região pra assistir ação direta. Que legal. Né? Então, pra gente isso tá sendo muito especial. Né? Tenho certeza que pra boa parte da galera que assiste a gente, isso tá sendo muito especial, porque a gente tem muita galera que tem banda, que tá tentando fazer o corre. E aí eu sempre peço pra quem já tem essa experiência, e vocês, porra, que experiência, né? Dá uma dica pra quem tá começando agora, tentando fazer o corre, tentando fazer a banda virar. Qual que é a coisa que você, se você precisasse falar pro Gepeto de 19, 17 anos ali, começando a ação direta, qual que seria a dica que você daria? Cara, primeiramente eu tenho que dizer uma coisa que vocês vão concordar comigo, cara, como o mundo mudou, né, velho? Cara, a gente tá falando, a gente bateu um papo de algumas décadas atrás pra cá. Acho que a chegada da tecnologia transformou tudo, né? Exato. Acho que o que mais transformou o comportamento humano nos últimos tempos foi o celular, o smartphone, né? E toda essa tecnologia. A gente vem de uma época que nem eu contei pra vocês, que a gente gravava fita cassete, compacto, vinil, embrulhava, mandava pelo correio, cara. Hoje você com um clique está divulgando o seu trabalho. Mudou muito os formatos, mas uma coisa que não muda nunca, cara, é o seguinte: na música, pelo menos na minha opinião, no rock, aí quando você entra nessa aí, chega uma hora que você entra por uma vontade, por um gosto, claro, pela influência e tal, e às vezes você entra por algo mais, que é aquilo que você descobre que aquilo é a sua escolha. Exato. Quando você chegar aí, independente de saber que aquela estrada é cruel, que é cheia de dificuldade, mas você fala, é isso que eu quero, essa é a minha escolha, aí você vai seguir em frente. Então, quem está entrando nessa aí tem que saber, em determinado momento, se é aquilo que você quer mesmo. Se for aquilo, cara, vai em frente. Você vai enfrentar dificuldades, nem sempre as pessoas que estão com você vão conseguir te acompanhar, você vai ter mudanças no meio do caminho, mas você vai ter que olhar para frente e falar, é isso que eu quero e eu vou. Aí você vai tentar aprender ao máximo sobre isso, melhorar ao máximo, atuar
E se você for um artista e tiver uma coisa para expressar, você vai expressar também. Acho que é isso, cara. Você tem que acreditar no teu trabalho, você tem que amar aquilo que você faz, você tem que se sentir realizado, você tem que ter bom humor para dar risada das merdas que vão acontecer, porque você vai passar por falta de respeito várias, de diversas formas, desvalorização, ego de nego idiota, uma série de coisas, cara. Mas, no meu caso, assim, eu fiz uma escolha e tô feliz com ela. Sabe, cara? Eu acho que o que eu me tornei hoje como pessoa, eu aprendi nessa estrada aí, cara. Eu não me imagino quem seria eu, o Paulo Rogério, sem o Ação Direta, sem ter tido essa vivência, né? Meus melhores amigos vieram da banda, os lugares que eu conheci vieram da banda, essa coisa toda. Então, pra mim é isso aí. Hoje eu olho pra trás e fico feliz, fico orgulhoso e quero mais. Falando, não, vou em frente, cara. Esse é o meu caminho, a minha caminhada, é o legado que eu quero deixar e tô vendo uma renovação, né? Uma galera nova entrando, chegando e fazendo, e é legal isso, cara. Independente de qual estilo a galera tá indo, de qual estilo de som, de letra, de tudo, mas tá tendo uma renovação. Tá movimentando. Então, a gente vai embora e o rock vai continuar aí, né? O rock dá essa identidade pro jovem, dá informação, dá essa força, rebeldia, essa coisa toda, né? Mesmo hoje, com tantas transformações, com tantas coisas, eu acho que o rock ainda tem essa função, né, cara? Exato. Meio libertador, assim, né? E eu jamais imaginei conhecer esses lugares, jamais imaginei que eu ia ficar 37 anos tocando por aí com esse nome Ação Direta, né? Eu brinco, né, que eu falo que foi a droga mais forte que eu experimentei na minha vida. Não consegui largar até hoje, cara, o rock, né, velho? Isso já era, não consegue mais se livrar. Já tentei largar, já tive minhas crises, né, de não quero mais essa porra, não sei o quê. Você chega num show que você não foi pago, que você não dormiu, que você não comeu, você tá puto, você fala, não quero mais essa porra, no dia seguinte você já tá quadernando. Marcando outra agenda, né? Marcando outra agenda. Então é assim, a banda tá cheia de projetos, né, cara? A gente tá olhando pra frente, tem muita coisa pra realizar. Então estamos seguindo essa caminhada aí. Maravilha, mano. Tipo, animal a história, tipo assim, pra gente é muito forte isso aí. Você é muita correria, você vai muito pra frente, você é a correria, mano. 37 anos correndo. Cara, sendo um frontman do bagulho. Eu vou te falar uma cara. coisa assim, sinceramente. Muitas vezes, não foi uma nem duas. Não, muitas vezes eu fui além dos meus limites. Com certeza. Por causa disso tudo aí. Eu não tenho dúvida. E é uma coisa legal assim, porque, tipo, a gente, como a gente falou, a gente tem a idade da sua banda. E quando a gente ia assistir Ação Direta, que nem a gente falou pro André no Nitromides, outras bandas que a gente frequentava e assistia show, aquilo era uma referência pra gente. Né? E quando a gente começou a acompanhar, ouvir as letras, ouvir as bandas, ouvir as entrevistas de fanzine, começar a consumir o conteúdo que era gerado sobre as bandas como Ação Direta, isso ajudou a formar a gente como pessoa. Exato. Né? Então, vocês, né? Eu falei isso para o André, tô falando isso para você, o Gepeto, é uma das pessoas que ajudou a formar uma geração que hoje está assistindo a gente, que curte hardcore, curte o metal, né? E que aprendeu a não só ouvir o som, mas atitude, maneira de correr atrás das coisas, de conduta, acompanhando vocês. Então, isso, né, é um legado que às vezes talvez vocês não tenham certa noção, mas marcou a geração que vem depois, com certeza está marcada com Ação Direta pro resto da vida e aprendeu a viver como Ação Direta. É legal a gente ouvir isso, assim, a gente ouve muito isso, sabe? Porque a gente roda muito. Imagina. Né? E aí você começa a ter noção, cara, seu trabalho faz a diferença para as pessoas. Pra né? caralho. A gente tem algumas particularidades assim, sobre esse assunto principalmente. Tem um álbum na nossa carreira que é o Intervenção, que é um álbum de 99, né? E é um álbum assim que a gente fez ele quando a gente chegou da primeira turnê europeia, que foi em 97. Nós vivemos aquela experiência, voltamos e compomos esse álbum com um espírito de muita liberdade, tanto artística quanto de ideias, viagens. E nesse álbum a gente trabalhou muito coisa de autoajuda nas letras, né? E, cara, até hoje,
a galera procura a gente pra falar desse álbum em tudo quanto é lugar que a gente vai. Puta, cara, eu gosto de Ação Direta, mais o álbum Intervenção, cara, eu tava deprimido. A gente recebeu carta de nego que ia se matar, ouviu o álbum. Nego que tem um cara que tava num show aí recentemente em Piracicaba, um amigo que era um cara meio obeso, hoje o cara é um fitness. O cara tava depressivo, o cara pirou com o disco, com as mensagens, sabe? Então, assim, é umas coisas assim, cara, que você fala... E isso persegue a gente, cara. E isso que você está falando é muito legal da gente saber. Porque é isso que você chega à conclusão que valeu a pena o que você está fazendo. Você está sendo importante, fazendo um trabalho importante, está influenciando positivamente as pessoas. Então é muito legal. Talvez isso seja uma missão nossa, né? Sim. Porque o hardcore, o punk, o hardcore, o heavy metal nem tanto. O heavy metal tem mais abertura para temas, né, de lendas, satanismo, religião, qualquer coisa. Mas o hardcore e o punk tinha sempre uma mensagem libertária, né? Uma coisa de protesto, uma coisa de crítica social e coisas assim. Então a galera que ouve esse estilo, que começou a ouvir lá atrás, pegou muita referência. A gente mesmo curtindo o hardcore, o punk na época conhecendo, a gente tomou contato com tópicos que jamais, né? Por exemplo, o vegetarianismo, essa coisa foi tudo o rock que trouxe pra cá, pro tópico da galera, né? Umas coisas diferentes. Então, quando você é um jovem e não está alienado, que nem esses jovens estão alienados hoje aí, à mídia, a toda essa coisa, você tá... Às vezes eu falo, pô, cara, com 16 anos eu já usava camisa contra o fascismo, cara. Sabe? Porra, a gente já tava antenado com uma série de coisas, cara, entendeu? Você se preocupava com o próximo, né? Exato, então isso é o rock que trouxe essa formação. Não foi a escola, não foi nada, foi o rock. Foi o rock. Né? Então a gente com o tempo desenvolvendo nosso estilo, eu particularmente, que eu escrevo muitas letras, eu sempre misturei existencialismo, reflexões. Aquela negócio de palavra de ordem era no início, aquela coisa punk de vamos protestar, vamos destruir tudo, quebrar a porra toda. Isso era uma coisa de moleque. Depois você vai trabalhando os textos, porque você vai percebendo também que as pessoas se interessam em saber qual é a temática, qual é a mensagem, qual é tudo. Então eu comecei a misturar muitas coisas assim e tive resultados muito legais. Né? Esse último disco que a gente gravou, que chama Na Cruz da Exclusão, é um disco pesado. Porque ele está focado com o que a gente viveu nos últimos anos, aquela coisa de pandemia, ditadura militar, golpe de Estado, fascismo e toda essa merda toda. Mas, assim, nossos álbuns, cada álbum é diferente um do outro, né? Então a gente sempre explorou essas coisas, né? Isso é muito bom. Então, essas temáticas que a gente coloca reflexivas aí e tal, porque hoje, assim, eu tenho um foco muito no ser humano para escrever, né? Eu gosto de escrever mais sobre isso. Então é legal ouvir isso, assim, a gente agradece, fica feliz pra caramba, porque também é uma certeza que você tá no caminho certo. Que às vezes você fala, porra, cara, tô falando... a gente pega a letra, né, das músicas, porra, eu escrevi essa letra 30 anos atrás, tá acontecendo a mesma merda, não mudou nada, piorou, sei o quê. Foda. Mas na verdade isso é um processo, né, cara? Sim, as coisas vão ser... Exato, você não tem controle sobre isso, né? Mas você sabe que isso influencia algumas pessoas e que tem outras que não estão nem aí com nada. Nada, só vai. Mas é legal, cara. É legal a gente escutar isso. Isso é o que manteve a gente vivos, né? E a gente fica feliz de saber, cara. Ótimo. Gepeto, obrigado por estar aqui. Aquele quadro que você assinou, se a parede soubesse o peso que ela já tinha caído. Tinha tombado já. Já tinha tombado. Legal. Muito obrigado por ter aceitado vir aqui no nosso podcast. Eu agradeço. Que tá pequenininho, mas tá crescendo um pouquinho por dia. Eu comentei com vocês aqui hoje, né? Assisti aí alguns amigos que vieram bater papo. O Leandro, o André, aí foram ótimos bate-papos, aí o programa tá bem legal, fiquei feliz de ter vindo aqui participar, voltarei. Com certeza, você não tem a dúvida disso aqui. Isso aqui é como se fosse um boteco que a gente tá tomando muito, trocando ideia, como se a gente fosse um amigo. Eu fico muito contente que eu fico sabendo histórias sensacionais e fico fazendo amigos como você. Legal, obrigado aí, galera. Muito obrigado. Aí. Então, você quer deixar, tipo, alguma mensagem para algum apoiador, os seus contatos? Cara, nós temos um Instagram ativo, Ação Direta Oficial. Legal. Ação Direta Oficial no Facebook também. Bacana. Qualquer uma das duas redes, o pessoal fica atualizado com a nossa agenda, com nossos shows, com a nossa atividade. E quero agradecer aos patrocinadores aí, a Ordai, né? Legal. E que tem ajudado a gente bastante, é uma parceira aí, né? A gente tá com um merchandise aí
bacana junto com eles. Vocês podem encontrar com a banda também nas redes da Ordai, né? Legal. E estamos com uma agenda de shows, esperamos a galera nos shows aí. Com certeza. E estamos em atividade, entra nas nossas redes, contacta a gente lá que a gente dá um retorno e atualiza todo mundo. Perfeito, muito obrigado, valeu mesmo. E depois dessa turnê aí na gringa, vai voltar você e o André aqui. A gente vai trocar uma ideia. Vamos contar tudo que aconteceu com a banda nessa aventura maluca. Mas eu acho que isso aqui vai ter tipo 12 horas de podcast. Muita história. Muito obrigado, beleza? Fechou. Valeu, galera. Muito obrigado por estar até aqui. Até a próxima. Tchau. Valeu, galera.